Aí eu comecei a gravar o áudio. Aí eu tenho que fazer uma coisa, que é... Segura aqui, amor, por favor. É isso aqui, ó. Coloca o microfone pra cá. É isso. Pronto. Pra poder calibrar o áudio. Tá bom. Esse é o episódio 1 oficial do podcast, que a gente vai falar sobre, né, o anime de todos os tempos, que é Shingeki no Kyojin, também conhecido como Attack on Titan. Se vocês não sabem, eu sou o Antônio Silvestre, também conhecido como o Homem-Cobra. Essa daqui é a... Rebeca. Oi, eu sou a Rebeca. E... Rebeca. E esse aqui é o... Denerlai Ribeiro, mais conhecido como Denner TW, ou Taded para os mais íntimos, ou Talarico para os mais íntimos dos mais íntimos. E esse episódio de hoje é o episódio sobre Attack on Titan. É isso mesmo. O anime de todos os tempos. A gente não vai se reapresentar que nem a gente fez no piloto, Não. Porque esse é o oficial. Então, tipo, se a gente se apresenta no piloto, as pessoas não veem o piloto, as pessoas veem o primeiro episódio. Mas o piloto é mandatório. Mas esse é o oficial, tinha que se apresentar de novo. Mas o piloto é mandatório pra você entender o que é, não. Tá bom. Então, o episódio de hoje a gente vai falar sobre Shingeki no Kyojin, também conhecido como SNK. A gente vai separar em temporadas. Então a gente vai falar sobre a primeira temporada, depois a gente vai falar sobre a segunda temporada, depois a gente vai falar sobre a terceira temporada, depois a gente vai falar sobre a quarta temporada e depois a gente vai tratar tudo que vem depois da quarta temporada como quinta temporada. Tudo bem? Não, pô, acho que é pós-quarta temporada, né? Então, tudo que é Porque depois... É porque a quarta temporada é continuada, é dividida em um monte de sessões. Então, é isso que eu tô falando. Tudo que vem depois da quarta temporada normal, a gente vai falar sobre como se fosse quinta. Tá. Entendeu? Então, tipo assim, a quarta temporada, parte 2, parte 3, parte final, parte 4, vai ser quinta. Entendeu? Tá bom. Entendeu? Tá bom. Então, é assim que a gente vai tratar as coisas. E aí a gente começa com a primeira temporada, né? Com a primeira temporada de Attack on Titan, que vai do episódio 1, que o Eren começa, até o episódio... Eu não sei qual é o episódio, esse é o 24. Que o Eren termina as coisas lá, que ele briga com a Annie e ele ganha. Episódio 9, eu acho. Não, tu é doido, episódio 9, tá maluco? Bora fazer um O episódio 4 ou 5 é o que o Eren morre pela primeira vez. Tá, mas o episódio que ele briga com a Annie deve ser o 12. Talvez. Bora brindar antes. Que isso. Tá bom. Não, Não vale. que não, isso. Peraí que eu vou botar agora, não. Tá. Mas então eu vou começar... Posso começar falando da minha opinião? Sobre Attack on Titan? Bora esperar. Tá bom. Cara, esse chá tá gostoso. Né? Tá muito bom. Quem tá gostoso? Muito chá. Eu tô gostoso lá e Castol. Cala a boca, Não, mas sério, pra gente continuar a temporalidade do podcast aqui, porque é uma coisa séria esse podcast. Coloca bastante no meu, eu não quero... Tá bom. Ai, ficou meus peitos muito na frente da tela. Tá, bora falar sobre Shingeki no Kyojin, também conhecido como Attack on Titan. Também conhecido como Ataque do Titã ou Ataque ao Titã. Bora dar um brinde primeiro aqui, ó. Tome, que isso? Não, calma lá. Tá. A minha opinião sobre o primeiro episódio de Attack on Titan. Attack on Titan tem uma primeira temporada muito dura, né? Dura. Sim, que na minha opinião ela vai muito bem, né? Com esse trabalho assim, de personagem do Eren, de apresentar os titãs, de todo não sei o que lá. A primeira temporada no geral ela é muito bem feita. Então assim, o estúdio que anima a primeira temporada de SNK é a Madhouse, que é a Madhouse, né? É o Witch. A primeira temporada é o Witch Studio. É o Witch Studio. É a Mapa. É o Witch Studio, na verdade. O Witch Studio é o Gold das animações. Eu confundi com o Madhouse, porque o Madhouse também é o Gold dos estúdios. Mas eles fazem um trabalho muito bom na animação, de adaptar o estilo do mangá original, porque o Isayama, ele sabe muito bem desenhar cenário, mas ele não faz muito bem desenhar anatomia humana. Então, assim, a primeira temporada, nesse quesito, ela trabalha muito bem essas questões. Eu não vou lembrar agora de tudo, porque eu nem vi essa porra. Faz muito tempo que eu não vi essa primeira temporada.
Mas eu lembro de achar legal, eu lembro de achar bacana o suficiente pra assistir as coisas. E o final, não sei se vocês sabem, mas o final ele é diferente do mangá. Porque... Diferente? Porque tipo assim, tem uma transformação, digamos, do Eren que ele faz, né? Que ele fica meio... Fogo, né? Ele fica meio fogo e os caralho, que era meio que pra ser uma versão diferente. Entra no enquadramento dele, né? Caso o anime acabasse naquela temporada, né? Ele tem uma finalização, porque a gente não sabia se eles iam continuar. Tanto que a segunda temporada demorou muito pra sair. A segunda temporada, até contar, então, da primeira até a segunda é um tempo considerável ali. E aí eles fazem um trabalho muito bem, né? De manter esse cliffhanger e ao mesmo tempo fazer um anime que funciona ali nos 2 core, ou é um core. Não, tem 2 episódios da primeira temporada ou é 24? Cara, acho que é poucos episódios da primeira temporada. Por causa que a primeira temporada, se eu não me engano, acaba com a revelação da Anne ser titã. Sim. E com o aprisionamento dela e com a descoberta que a muralha é feita por um monte de titãs. Sim, mas isso aí é 12 ou é 24? Eu acho que é 12. É 12 ou é 24? Lá é ele, 24, lá é ele, que isso. Porque tem essa coisa no Japão, né? De separar anime em core. Não sei se você sabe, Denis, lá eu vou te explicar. Porque tem uma coisa no Japão chamada core, que são 12 episódios. Basicamente uma dúzia. Animes, por temporada, normalmente eles têm uma dúzia de episódios. Porque 25 episódios. 25. Então são 2 core. São 2 core. São 2 core. É do filho. Então, a partir... Não, mas tem uns filmes, tem uns OVAs, né? Então, assim... Rapidão. A primeira temporada é 25 episódios. A segunda temporada são 12. A terceira são 22. E a quarta, foda-se, são 28. Então, assim, a primeira temporada eu lembro de ser muito legal, muito bom. A Anya é muito bem feita, os personagens são muito legais. O mistério de quem é o Titã Fêmea, a morte dos amigos lá do Levi são bem legais. E a briga final do Eren contra a Titã Fêmea é muito interessante. E, né, o Isayama faz esse bagulho muito legal que ele faz, né, que é o foreshadowing. Que ele age como se ele fosse muito foda porque ele faz isso, mas muito autor faz isso também. Então ele não é pica por conta disso. Que é a habilidade de você planejar uma história, né? Ele faz isso e por conta disso a primeira temporada é muito bem feita. Então é isso, a primeira temporada de Attack on Titan é bem legal. A gente tá comentando sobre a primeira temporada e eu acho que eu devo colocar minha opinião pessoal, por causa que eu vi as 2 primeiras temporadas juntas. Só que eu fui realmente prestar atenção tudo realmente quando eu fui rever o anime pela segunda vez, quando já tava lançando, acho que é a 4ª temporada, que eu fui assistir com meus irmãos e tipo... Você rever toda a série, o anime, sabendo as coisas que estão acontecendo, é algo muito gostoso assim de ver. Eu assisti com meus irmãos, eles não sabiam de nada e foi muito divertido ver a reação deles acontecendo. Tipo, principalmente na segunda. A primeira é muito legal, excepcional e tudo mais, mas a segunda é muito mais divertido ver as coisas acontecendo. Só que a primeira temporada, assim como o mangá quanto o anime, ela possui muitos erros de história mesmo. Eu acho que o mais grotesco é que é o Titã Colossal, por exemplo. Que tipo, existe uma cena no mangá, e eu acho que no anime e também no mangá, que é quando é o primeiro dia do Eren como fazendo parte da tropa de exploração e rola o segundo ataque às muralhas dos titãs assim. E o Titã Colossal aparece, destrói a muralha, e quando o Eren vai atacar ele, o corpo simplesmente dissolve em fumaça. Sendo que a gente descobre, tipo, 3 temporadas depois, que basicamente o Titã Colossal é como se fosse uma bomba atômica. Tipo, que ele explode, o corpo começa a se dissolver e depois desaparece. Então, tipo, é um dos poucos erros que o Isayama faz assim no início e que se perdura até o final da obra, sem uma explicação muito clara. Então, acho que é válido ressaltar esse erro assim da cronologia da história e da história em geral como obra, entendeu? Essa questão do Titã Colossal, acho que poderia ter sido melhor trabalhada ao redor das obras. Mas como a gente tá na primeira temporada, eu diria que é muito bem feita, que como mistério e como surpresa, é muito bem tratada a morte do Eren no 5º episódio. E apesar de saber, tipo, quando ele ressurge, que a Anya, ou o Titã Fêmea, com todas
com toda certeza, por causa daquele nariz gigante dela. Então, é isso. É uma boa temporada, primeira temporada, mas nada supera as outras. Eu acho que... Assim, eu assisti a primeira, a segunda temporada rushadão. Eu comecei a acompanhar, eu acho, na terceira. Se a terceira não tinha acabado já, eu tava no final. Então, tipo, eu assisti as 3 primeiras temporadas muito rushado. O que eu acompanhei mais fervorosamente foi porque eu comecei a ler o mangá depois. E aí, a 4ª temporada, a maior parte eu li o mangá. Eu não terminei o anime, eu li o mangá, tipo, eu li o mangá. Mas assim, eu acho que a primeira temporada, apesar de ela construir algumas coisas que ela revê depois, né? Tipo, tem umas coisas que ele muda no meio do caminho. Retcon, exato. Apesar de... apesar de ter... Oh, meu Deus. Apesar de ter uns retcon, assim, que a primeira temporada fala e depois ele muda, eu acho que ela ainda faz um trabalho muito bem feito de construir um mistério ao redor do mundo. Porque não é um mundo muito complexo, no sentido de que é um espaço delimitado, né? Dentro das muralhas. Então, tipo, o que tá fora é completamente desconhecido. Então, ele tinha uma liberdade muito grande de fazer literalmente qualquer coisa. Porque o mundo que se conhecia era só dentro das muralhas. Então, se ele quisesse criar depois qualquer coisa do lado de fora, ele podia, tanto que parece que ele fez isso. Tipo, primeiro parece que ele pensou em algo que tinha do lado de fora, mas que ele não sabia tanto quanto quem estava de dentro. A impressão que eu tenho posteriormente é essa. Calma. A intenção que eu tenho posteriormente é essa, de que ele também não sabia direito o que ele estava fazendo. No início, né? E no final também. Mas eu acho que a primeira temporada faz um trabalho muito bom de te deixar instigado com o mistério. Porque ela estabelece a questão de que tem alguma coisa fora das muralhas. Ela estabelece a questão dos gigantes, que sabe lá por que caralho eles existem. Da tropa de exploração. Da tropa de exploração, que também tem um mistério em volta deles. E o mistério do porão, né? Tem o mistério do pai do Eren, que pra mim... Que é o meu... A questão do pai do Eren com o Eren é o meu plot favorito, tipo, mais pra frente. Tipo assim... Tipo, o meu capítulo, o meu episódio favorito de todos os tempos envolve isso. Então, a minha parte favorita. Então, assim, lembrar da primeira temporada, eu lembro muito claramente disso. Porque era um plot que eu gostava muito. E, em geral, eu acho que é uma temporada boa. Apesar de ter coisas que, tipo, ele muda, eu não acho... Eu acho que o trabalho que ela faz de construção de mundo é muito bom. E eu já falei isso com o Antônio várias vezes sobre outras obras, de que, às vezes, pra mim, a construção de mundo é muito mais relevante do que a história em si. Tipo, se é um mundo bem construído, em que eu gosto da dinâmica, eu vou gostar muito da história, tipo, mesmo que o resto não seja tão bom. Apesar de que Attack on Titan, enfim, depois eu falo. Eu só quero testar o microfone aqui. Oi. Oi, tá certo. Eu não queria falar muita coisa, a gente passa pra segunda. Mas é algo que, como eu assisti com meus irmãos, ficou muito claro, ainda mais pra mim como estudante de história, é que o meu irmão Victor, quando ele assistiu comigo a primeira e a segunda temporada, eu achei muito engraçado que ele olhou toda a série, tipo, olhar as características físicas do Titã como se fosse um olhar, tipo, do Oriente em relação ao Ocidente, tá ligado? Com as características dos Titãs relacionando com, tipo, características europeias. Aí ele falou isso pra mim uma vez, eu falei, caralho, mano, realmente faz muito sentido essa caracterização, tipo, do Oriente ver o Ocidente como monstros, tá ligado? Na visão pelos Titãs. E depois eles se relacionaram, como a gente vai ver pela terceira temporada. Mas eu achei, tipo, brilhante. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas quando ele falou, eu fiquei realmente muito pensativo. Que ele falou, tipo assim, no 4º episódio da série, quando começa, tipo, verdadeiramente o ataque dos Titãs, o segundo ataque dos Titãs, a muralha. Aí eu fiquei realmente pensativo em relação a isso, que realmente as características fisiológicas dos Titãs remetiam muito a um caráter étnico europeu. Eu fiquei
muito assim, será que o Isayama realmente pensou nisso ou é só coincidência viajada do meu irmão maconheiro do caralho? Aquela imagem, né? O Isayama que eu não tinha pensado porra nenhuma disso. Isso vai se estender pro debate da 4ª temporada, mas eu acho que é proposital, sim. Principalmente quando você leva em consideração a 4ª temporada. Mas a gente vai chegar lá. Já pode passar pra 2ª? Calma lá. Melhor temporada? Daqui? Bora. A melhor temporada é a 2ª temporada. Não. Bora pensar aqui, é o seguinte. Eu não gosto de pensar arte numa questão de exatas, porque a arte não é uma ciência exata. Então, tipo assim, eu acho errado a gente qualificar uma obra artística em números. Dito isso, de 1 a 10, qual é o número que você dá pra primeira temporada? Vai na linha lá aí. Nota 6. Eu dou é mentira, eu dou 7. Sem pensar. Mas eu não sei, caralho. Dá um número aí. Primeiro número que vem na tua cabeça. 6,5. 6,5, tá. É porque, bora pensar. A primeira temporada é legal, mas não resolve nenhum mistério. Cria mistérios. Só isso. A parte boa dela é criar mistérios. Tipo, ela não fecha nada, ela não fecha absolutamente nada. Mas ela mas ela te gera dúvida, tipo, tu fica com vontade de ver mais. Então ela é boa por isso. Mas eu acho que mas é muito difícil. Eu não gosto desse tipo de... Tu falou que não é bom, e eu também não acho bom fazer esse tipo de avaliação, porque quando a gente está fazendo uma avaliação de algo que a gente já viu a obra por completo, é muito difícil a gente dar uma opinião, tipo, de como realmente a gente se sente sobre a primeira temporada, sendo que a gente já sabe o final da obra, tipo assim, a gente está levando em consideração o final da obra no nosso discurso inteiro, então não faz sentido fazer isso. Dito isso, eu acho que ela faz um bom trabalho de estabelecer os personagens, de criar os mistérios, a animação é muito boa, o Estúdio Witch é lacração, mas, assim... Na primeira temporada de Attack on Titan é um anime bem básico, quando você não leva em consideração as coisas que vêm depois, né? E é isso. Agora a gente vai falar sobre a 2ª temporada de Attack on Titan. Vinheta foda. Vinheta foda. Vocês vão fazer a vinheta porque eu não vou editar porra nenhuma. Façam aí, vinheta. Como é que é aquela música? There's nothing like the girl you haven't seen before. I can't put it to your neighborhood. 2ª temporada. I'm trying to find the words to this 2ª temporada. Girl Já tá com Titan. Disrespectful. The way I move it, I can't. 2ª temporada de Attack on Titan. Review. Resumo também. Resumo e review e ranking. Words to describe this girl without being disrespectful. Ranking temporadas de Attack on Titan. Is a sexy bitch. Tá bom. É o seguinte. 2ª temporada de Attack on Titan, ela vai desde o final da primeira, né, obviamente, até o final da 2ª, que é aquela cena do Eren brigando com o Titã, que é a mãe dele e tal. Posso falar isso aqui? Essa 2ª temporada é minha. Deixa ele introduzir. Tá bom, eu vou fazer o Denis lá introduzir. A 2ª temporada, mas o Denis lá tem que falar um pouquinho do que acontece antes de falar o que tu acha. Vai lá. Cara, essa 2ª temporada, ela é pra trabalhar todos os mistérios que a gente deixou aberto na primeira e questão da transformação dos titãs, porque a gente descobre que os titãs são basicamente humanos que se transformam e tem alguns titãs especiais que se transformam em titãs específicos, como o titã de ataque, que a gente vai descobrir lá na 4ª temporada, mas tem o titã colossal, o titã blindado, o titã... Mandíbulo, carroceiro, o titã bestial. Não, deixa eu ir lá. O titã bestial, sim. É uma pergunta. Esses personagens são introduzidos na 2ª temporada? Sim, todos são introduzidos na 2ª temporada, inclusive o bestial. No final da 2ª temporada. O Zeke é introduzido na 2ª temporada. Casco entra na 2ª temporada? Na 2ª temporada. Mas tu tá falando introduzido porque a carroceira só aparece na 4ª temporada. A carroceira só aparece na 3ª. Certo. Não, o carroceiro só aparece na 3ª. O carroceiro só aparece na 3ª. Aparece na 3ª. Mas ele aparece na 2ª, não? Na 2ª, não. Na 2ª, o clímax da temporada, a revelação de quem são os titã colossal e quem são os titã... Qual o nome do Rainer? Como é que é? Blindado. O blindado e o mandíbula. O mandíbula.
Desculpa ficar te cortando, porque eu realmente estou em dúvida. Eu sei que o Bertoldi e o Rainer e a Emiro. E a Emiro. A Emiro era a antiga carroceria. Não, a Emiro é mandíbula. A Emiro era mandíbula, tá. Mas o carroceiro desde sempre foi a gostosa, né? A Pix, desculpa. A que fica de 4. Pois é. Gostosa. Que bom que o microfone tá perto de mim. Raiou pouco. Mas enfim, gente. Mas enfim. A segunda é que ela apresenta o maior plot twist que, tipo... Eu acho que quem tava prestando atenção na primeira e na segunda... Dava pra saber do Rainer. E do Bertoldi não. Nem fudendo do Bertoldi. Mas a revelação deles, junto com aquela trilha sonora fudida do anime... Essa é muito boa. Eu acho que é uma das, tipo, top 4 cenas melhores do anime, que é, tipo, a revelação do Rainer e do Bertoldi. Que, tipo, é simplesmente eles revelando assim na cara dura do Eren. Ô, Eren, a gente aqui é o Colossal e o Blindado. A gente veio pra salvar a humanidade e tu tem que vir com nós por causa que a gente tem que desenrolar com a galera lá. E, tipo, o Eren, tipo, fingindo de mal entendido por causa que ele tava meio fingindo, assim, ele não queria acreditar, né, que os amigos dele eram... Todo mundo já sabia, né? Todo mundo sabia, tipo, tava toda uma armadilha sendo montada pra que eles prendessem o Blindado e o Colossal, mas, tipo, o Eren não queria acreditar nisso, por causa que ele era muito amigo do Rainer, principalmente. Uhum. E quando rola essa revelação, tu se sente machucado por dentro, cara. O Rainer era teu brother. Ele era teu parça, assim, do coração, mano. É o cara que salvou a história. É o que tava, tipo, tendo todo o desenrolo ali pra salvar a galera. E quando ele revela, tipo, tu se machuca. Então, tipo, a Amy é algo diferente, por causa que a Amy tem todo outro plot que ela... Yuri, né? A Amy, ela é um titã que foi transformada, né? E ela acabou comendo um titã... do mandíbula sem querer, né? Por causa de uma merda que o Rainer fez lá pra frente, pra trás, quer dizer, mas só vai ser lá pra frente. Só foi mostrado pra frente. Mas enfim, tipo... É muito bem feito essa transição. Que é tipo... Acho que é algo que a gente não vê em anime geralmente, que é tipo... Um dos vilões fala assim... Ô, mano, eu fudi a tua vida e esse aqui também me ajudou... Mas é nóis, a gente é amigo, bora se fazer isso aqui, por causa que esse é o desenrolar da situação, tá ligado? E depois que tu entende, lá pra 4ª temporada, tu entende que porra isso quis dizer. Porque na hora tu só sente raiva dele ou tu se sente traído pelo Rainer. Porque a gente se apega muito ao Rainer, né, mano? É meio bizarro. Eu gostei de Witch. O Rainer é muito pica. E essa música... Mano, vejam a legenda dessa música. Ela fala muito do sentimento que é da gente, tipo... Que é tipo... O inimigo é nosso... A gente tem que destruir o nosso inimigo, mas ele é nosso aliado também, a gente ama ele. E tipo... Cara, esse anime é muito pica, velho. Quando eu assisti com meu irmão pela segunda vez, que a primeira vez eu caguei, eu vou falar a verdade, eu caguei na primeira vez que eu assisti porque eu tava vendo rushando. Mas quando eu assisti com meus irmãos na segunda vez... Eu quase chorei nessa cena, velho. Na moral, eu ouvi essa música e comecei a tremer, velho. É algo bizarro. É por causa que eu não quero que o Rainer traia o Eren e a Mikasa e o Armin e o Jean, que é um dos meus favoritos. Mas quando ele faz isso, é maldoso, velho. Tu não quer que aconteça, tu quer que o Rainer troque de lado, que se junte ao lado da humanidade, né? Das muralhas. Mas é muito triste, mas é muito poético, cara. E aí a gente só vai entender esse lado pra 3ª e 4ª temporada, que eu acho que é uma das coisas mais brilhantes desse anime. Que a gente só vê o lado dos vilões, que são vilões entre aspas, na 3ª pra 4ª temporada. E aí a gente vê que não tem vilão e nem herói. É tipo só pessoas que estão... Não tem vilão e não tem herói. Não, a gente vai chegar lá, calma. Não, vai te fuder, não tem vilão e não tem herói. É um ciclo de violência fudido ali. Também. Não tem essa parada de Griffith Guts, mano. É tipo, um fudendo o outro fudendo esse por causa das coisas que o outro fez. Não existe. A questão é que a 2ª temporada é linda e ela acaba com o Eren batendo no Titã Primordial, que é aquela Titã que tinha um sangue real, e descobrindo a coordenada, que ela faz controlar todos os outros Titãs e acaba salvando a galera. Aliás...
Eu odeio a Mikasa. Plot twist. Eu odeio a Mikasa. Mas aquela cena da Mikasa indo salvar o Eren e ela, tipo, chega perto do Titã Bestial que tá protegendo o Bertholdt. E o Bertholdt tá me protegendo assim pelo Titã pelo Titã encoraçado. Aí só aparece o olhinho da Mikasa ali olhando pro Bertholdt e pro Eren. Ele, caralho, mano, arca, mano. Tá bom. O Daniel falou muito bem da segunda temporada, inclusive. Eu acho que a segunda temporada faz um trabalho muito bom de fazer um mistério, né? Todo o rolê que eles vão para aquela cidade que tá fudida lá. E aí começa a desenvolver o personagem. Porque eu não quero falar alto, porque tá de tarde. Nem tem 10 horas, cara. E aí começa a desenvolver o personagem, os personagens no geral, né? Aí o Renner é desenvolvido, o Bertholdt é desenvolvido. Os personagens secundários são desenvolvidos no geral. Inclusive o anime adiciona aquela cena, né? Que aparece... O Bertholdt tentando... tentando morder a própria mão. Essa cena é muito foda. Não aparece no mangá, não? Não existe essa no mangá. Só existe no anime. Não existe, só existe no anime. Então, assim... Falando do anime, eu acho que esse arco, no geral, é muito legal. E aí tem a revelação do mistério. Esse episódio que tem a revelação do mistério do Reiner e do Bertholdt deve ser o melhor episódio de Attack on Titan. Desculpa, mas deve ser o melhor episódio. Não sei, eu tô falando agora na emoção do momento. Não sei. É top 3. Forçou, o top 1 tá na minha cabeça desde o início do episódio. Mas é um episódio muito bom. A cena deles revelando quem eles são de forma assim, sem se preocupar. A forma que o Eren reage, que todos os personagens reagem a isso, né? Eles mostram que eles já tinham uma certa suspeita, mas mesmo assim eles estavam agindo e eu gosto disso. É um momento que supera o mangá, na minha opinião, no anime. Por causa que no anime existem cortes temporais, tipo assim, o Bertholdt e o Reiner tá falando com o Eren. É tipo, do nada corta pra comandante Ranger falando com a Armin. Tipo assim, como se fosse algo ocasional, que eles não estão envolvidos. Mas quando a coisa realmente aperta, tipo, a cena corta pra todo mundo parando e ouvindo assim, a Mikasa com olhos extremamente centrado assim no Eren. Sim, aí a bandeira voa, até quebra lá daquele negócio. Eu acho essa cena muito boa. Esse episódio é muito bacana. E aí tem a briga do Eren contra o Reiner, é uma cena muito legal. E é um arco muito bacana, assim. A finalização dele com a revelação das coordenadas é muito bacana. Eu acho que se entre todos os arcos de Attack on Titan, talvez seja o meu segundo favorito, levando em consideração todas essas questões, né? Mas, no geral, é um arco muito bacana. Eu gosto muito, é muito bem desenvolvido. Os mistérios têm suas respostas e criam mais mistérios, né? E aí você... É um dos arcos de Attack on Titan que você assiste, que faz você assistir o primeiro e repensar tudo que você viu até agora, porque a revelação é tão boa quanto isso, né? Então, assim, muito bom, um arco muito legal. Desenvolve muito bem os personagens. A cena da Yumiro conversando com com o Reiner, quando ele lê o que está escrito na comida em conserva. Lembra a cena? Pior que eu não lembro. Que eles estão pegando umas... Tipo assim, eles estão naquela base lá que está abandonada. Aí acho que é a Yumiro que está pegando umas comidas em conserva que estão lá embaixo. E aí o Reiner lê que tipo assim, não, isso aí é comida, é salmão, porque assim. Aí ela, como você sabe que é salmão? E tipo, tá numa língua que é uma língua estrangeira. Então não tinha como ele saber. Aí tipo, os dois ficam tipo... Caralho, eu não notei isso. Eu não notei isso, cara. Essa cena... É antes da Ymir se revelar lá em cima. É antes da Ymir se revelar e antes da Reiner se revelar. Naquela torre que eles estão. Aí os dois ficam tipo assim, o que é isso, cara? E aí tem essa cena bacana. Momento de tensão entre os brothers. Eu sinto inveja da galera que não sabia porra nenhuma e tava acompanhando a segunda temporada episódio por episódio, velho. Porque eu acompanhei Attack on Titan, tipo, quando terminou a segunda temporada. Aí eu comecei a acompanhar. Só que eu acompanhei assim, foda-se. Eu assisti. Essa cena aqui, ó. E aí tem essa cena muito bacana. Aí, ó, essa cena é muito foda. Que ela tá lendo os rótulos aí. Eu acho que essa cena é muito bacana. Eu pegando todas as cenas que você tá falando e botando no YouTube, porque tem corte de tudo. Não, mas na moral, o anime, ele
O Witstudio é muito foda. Ele melhora pra caralho, velho, as primeiras temporadas. O Witstudio é muito foda. O Witstudio é um ótimo estúdio de anime. Inclusive, eu acho que o 3D que aparece na segunda temporada... aparecendo no meu Instagram agora, do nada tá com Titan. As pessoas não criticam o 3D que tem na segunda temporada e criticam o 3D da quarta temporada porque a Map Studio não fez um trabalho tão bem feito quanto o Witstudio fez. Porque o Witstudio, assim, faz um trabalho muito bem com os animes dele. Ele é um dos meus estúdios favoritos. Ele, Madhouse, até a Mapa tem umas adaptações legais. O Bones é um ótimo estúdio também. Tipo assim, é uma boa adaptação, mas a gente tem que fazer um vídeo, um podcast só falar sobre Jujutsu quando o Jujutsu acabar. Mas o Bones é um ótimo estúdio também. Até a Toei, mesmo a Toei tendo os problemas que ela tem, ela faz um trabalho bem feito muitas vezes. Inclusive, tá agenciando pra caralho. Mas segunda temporada é uma ótima temporada. Se eu fosse colocar num ranking assim de número 8. Vai lá, amor, fala aí de quando eu vou no banheiro. Sobre a segunda temporada. Sinceramente, assim, pra mim, apesar da segunda temporada ter essas revelações muito importantes, por algum motivo eu associo esses momentos mais à terceira temporada, porque a terceira temporada é mais impactante pra mim. E ela... Enfim, a gente não tá falando da terceira ainda, né? Mas, enfim, é uma temporada mais marcante pra mim nesse sentido de revelações e tal. Acho que já pode começar a falar da terceira, não? Eu vou ir encaminhando falando da terceira. Porque esses mistérios que começam a ser desvendados na segunda temporada, eles... porque é isso que é foda. Porque, assim, eu queria pedir pra introduzir a terceira e a quarta, porque pega muito no meu pessoal. Porque, tipo assim... Pra mim, até determinado momento da quarta temporada, Attack on Titan é um dos meus animes favoritos, assim, da vida. E foi muito perto do final do mangá que eu comecei a me frustrar muito com a história e perceber certas coisas que eu não tinha percebido antes. Com a história do anime, não com a história personagem. Mas, fazendo encaminhamento pra terceira temporada, a segunda, quando ela coloca o Rainer, o Bertolt e a Yumi como titãs, ela quebra um pouco essa noção que a gente tem de que eles estão isolados na ilha, nas muralhas. Quando aparecem essas figuras que estavam ali com eles o tempo todo, sendo titãs, tu percebe, tipo, cara, as coisas não estão tão fixadas em pedra como a gente acreditava que era. Essa ameaça não tá longe, eles estão aqui do lado. Eles são nossos amigos. Então, tipo, quando chega na terceira temporada, que é quando os mistérios são... Quando a história em si do mundo de fora é revelada, né? Que aí já falando da terceira temporada, que o Eren descobre que o pai dele passou o poder pra ele, Como é que é o nome do titã dele? Titã de ataque. Mas tinha um outro nome que eles usavam pra ele, não tinha? Não, é o titã de ataque, mas também é o titã primordial. É isso, primordial. Que tava com a família real. O titã primordial que tava com a família real. E o titã de ataque, que era o pai do Eren, comeu. E aí ele é os dois. Ele é os dois. Sim, pois é, ele é os dois. E aí, tipo, quando você descobre que, ok, o mundo de fora está mais perto da gente. E aí você tem a terceira temporada, que ela já vem trazendo mais explicações nesse sentido, né? Tem a abertura abertura do porão na terceira, né? Pois é. Ele abre o porão, ele descobre os segredos, ele lê aquele diário lá do pai dele, e aí tem aqueles flashbacks, e aí tem a batalha de Xingachina com o Zeke, já, né? Uhum. E aí eu gosto muito da terceira temporada, justamente por ela... Você tá falando terceira já? Já, porque eu fui falando da segunda já querendo fazer um intermédio pra terceira, aí eu meio que pulei. Porque eu não tinha muito mais o que comentar sobre a segunda. Mas, tipo... Tem uma nota? Eu não vou dar nota pra essa porra. Tem uma nota, cada tem que dar uma nota pra temporada. Tá, a segunda eu acho mais fraquinha do que a primeira, acho que, sei lá, 6. A segunda é nota 9. A segunda pra mim é nota 9. Pra mim a terceira é 9, eu acho 8. É isso que eu tô falando que eu não gosto de dar nota, porque eu tô levando em consideração. Não, mas a segunda, ela tem muita revelação que, tipo, tu te surpreende. E também a abertura da segunda é muito pica, o Sasagaya ganhou. Aí pra mim é 9. Sasagaya ganhou. Eita, tá porra. Mas, não, tudo bem, merece um pouco mais. Mas, tipo,
Enfim, a terceira, porque quando eu assisti, eu tinha essa impressão, sabe? Tipo, pô, a primeira era uma temporada longa, 25 episódios, tipo, pra você não ter nenhuma resposta sobre nada, é consideravelmente longo. E aí a segunda tem poucos episódios e ela já te joga muitas informações sobre o mundo. Quando chega a terceira, parece que, tipo, o gerente ficou maluco. Eles começam a descobrir muita coisa sobre o mundo de fora. E aí tem a grande cena icônica, né? Do Eren, quando ele tá. Será que se a gente ir pra ali... Será que é ali que tá a liberdade? Será que a gente mata todas as pessoas, os nossos inimigos que estão lá no outro lado, a gente vai ter liberdade? E aí isso foi um ponto que eu faço uma autocrítica aqui em relação à terceira temporada. Porque eu demorei pra perceber o que o Eren ia se tornar. Tipo, eu ainda botei muita fé no anime. Tipo, eu coloquei muita fé... É o Isayama, né, que fez. Tá certo? Sim. Eu botei muita fé no Isayama ainda e eu fui perceber muito tarde o que ele tava fazendo com o Eren. Mas eu acho que eu poderia... Mas é porque eu tenho um ponto. Quando chegar nessa parte de falar sobre a personalidade do Eren, eu vou me debruçar por mais tempo. Por isso que eu não quero enrolar tanto falando das temporadas, porque eu me conheço. Mas... até então é isso. Pra mim, o mistério mais relevante da terceira temporada de ter sido revelado foi a questão do pai do Eren, porque é um dos meus plots favoritos. E Tá, não é mesmo. Quer falar? Tô aqui no meio. A gente tá falando sobre a terceira, né, já, né? Já. A terceira temporada... essa parada. Se você não sabe, os animes japoneses, oh my god, Konnichiwa, eles são separados em 2 cores. Separados em cores, que são 12 episódios. Então é o seguinte, uma temporada, que é uma season, tem 12 episódios. Por quê? Porque, vamos parar pra pensar aqui, o verão é uma estação de 4. E lá ele. Isso quer dizer que ela tem, no geral, 3 semanas. 3 semanas. Não, desculpa, 12 semanas. 12 semanas. E o anime japonês do Japão, Konnichiwa Desu Kawaii, tem... Isso quer dizer que se um episódio sai por semana, isso quer dizer que tem 12 episódios. Então, cada estação tem 12 episódios de um anime. Isso é um core. E os animes são separados nisso hoje em dia, por temporada, por estação, basicamente. Então tem a estação de inverno, tem a estação de verão, tem a estação de primavera e tem a estação de outono. Tem alguns animes que lançam 12 episódios. Isso quer dizer que eles têm um core, isso quer dizer que eles lançam numa estação. Tem animes que tem 2 cores, quer dizer que eles lançam em 2 estações, quer dizer que eles têm 24 episódios. Pelo amor de Deus. Caralho, ou 25. Fala do anime, seu filho da puta. Attack on Titan, a sua terceira temporada tem 2 core. Isso quer dizer que eles têm 24 episódios. Isso quer dizer que eles têm basicamente 2 temporadas. A primeira temporada da terceira temporada, ela é um arco, que é o arco do cara lá, da família da menina lá. Como é o nome da menina? Da história. Que... isso. Também isso, a cena do Eren beijando a mão dela e descobrindo o mundo. Sim, a cena. Aliás, eu shippava muito mais a história com o Eren do que a história do Eren com a Mikasa. Vai tomar no cu, Mikasa. Então, tem a primeira temporada da terceira temporada, que é a da história lá com a família dela, que o pai dela vira aquele titã fudido, gigante, enorme, sem o rosto. Que é uma temporada bem... ok, tipo assim, o final dela, o clímax dela é a parte mais legal. O Kenny é bem legal, a relação lá do... Eu acho que é um arco que faz um desenvolvimento muito bacana pro personagem do... Como é que é o nome do menino lá? O Levi, mas assim, é um desenvolvimento bacana porque a gente se aprofunda na história dele. Mas fora isso, não tem muita coisa do personagem dele, porque o personagem do Levi é um personagem bem nada. Com todo respeito ao personagem, mas ele não é muita coisa, não. Calma, Calabreso, calma, minha parte, minha vez. Não, eu tô me segurando aqui. Mas é um arco que, no geral, o final carrega bastante ele, porque o início não tem muita coisa. Bora ser sincero, a primeira metade, além do Sakuga, daquela cena de animação muito foda lá do Levi lutando contra o Kenny e o pessoal dele, a primeira metade não tem muita coisa. Não tem muita coisa. Fora o clímax do arco, que é muito legal. Mas tem coisito de lore, mano. Tem, mas no final. Tá. Não, a questão da realeza. Tá, bora lá.
A segunda temporada da terceira temporada, que é o segundo core, que é o arco lá da Batalha de Shiganshina, é a melhor parte da terceira temporada. Inclusive é a parte que o pessoal mais lembra da terceira temporada. Quando eles vão lá pra Shiganshina, tem a briga lá do Titã Colossal, o Titã Coraçado e o Titã Bestial contra a galera. E é um arco bem bacana. Tem as lutas contra os titãs, tem a cena da Range lá contra... que explode, né? O Titã Colossal que explode, né? E foge lá com o olho dela. Tem mais cenas muito bacanas. Tem a cena do Levi contra o Titã Bestial, que é muito legal. Tem os mistérios revelados depois. Tem a questão lá do Erwin, que ele sacrifica o pessoal. É um arco que no geral é muito bacana. Inclusive eu virei a madrugada assistindo aquele arco. Eu tava de madrugada, eu tava tipo assim de noite, comecei a assistir a terceira temporada e eu terminei tipo assim 6 da manhã, porque eu não consegui parar de assistir. Eu terminei assistindo a terceira temporada nesse naipe. Naipe. É um arco muito bom, essa segunda metade, muito hype. Muitos mistérios são revelados e muitos mistérios são criados. Os personagens têm um desenvolvimento muito legal. No geral, a terceira temporada é muito bacana por conta disso. Eu acho que ela desenvolve muitas questões dos personagens da Attack on Titan em todas as esferas. Inclusive personagens que não vão ter muita atenção depois, tipo Levi, tipo a história, tem uma atenção muito grande nessa temporada. E aí eu acho que esse desenvolvimento é muito bacana. Terceira temporada, no geral, eu acho que... Eu acho que é a minha temporada favorita de todas as temporadas. Mesmo eu gostando bastante do arco da segunda, mas a terceira eu acho que a favorita é melhor. O arco de Shiganshina é legal, o arco anterior, mesmo ele sendo mais fraco, ele é muito legal. E o Wit Studio, de novo, faz um trabalho muito bem feito com o anime, adapta muito bem o mangá, é até melhor que o mangá, com certeza, 1000 vezes. E é essa a minha opinião. Eu acho que se eu fosse dar uma nota, mesmo não gostando de notas, eu daria... Então por que a gente tá fazendo isso? É porque é engraçado. Eu daria 8,5. 8,5. 8. A palavra capitão leva o título de Levi. Levi não fica pesado, o pesado fica Levi. O cara foi assaltar o Levi, a derrota obteve, porque o próprio Levi levou a carteira dele, elogio por dia. Então, eu acho que é... Eu acho Tava que procurando essa música, desculpa. Eu acho que... melhor do que a da Sasha. Eu acho que é 8,5. É 8,5 de 10, se fosse dar uma nota. Ótimo arco. Agora a Rebeca vai falar porque eu já falou. Ele não falou, foi eu que falei. É verdade, então vai lá, Daniel. Cara, pra mim, a terceira temporada é nota 10 de 10. 10 de 10. Primeiramente, o arco... Mentira, 9,5 de 10. Porque o arco da realeza, né, da história e tudo mais, influencia muito na parada da lore, que tipo, da gente entender o que é o titã primordial, da parada da coordenada e do sangue real, que a gente vai mais entender mais pra frente, mas que a gente entender que a história tá relacionada com o Eren e tudo mais, com o passado do Eren, é muito interessante. Mas o principal foco é claramente o ataque a Shiganshina, que a gente vê todas as estratégias usadas. A gente vê um personagem que a gente ama, que é o Capitão Irving, tipo, sendo egoísta pela primeira vez na vida. Que a gente vê todo o Capitão Irving, ele sendo todas as temporadas sendo aquele egocêntrico fudido do estoicismo, tá ligado? Tipo, não, bora se matar pra missão se concluir. Mas quando ele tá perto de alcançar o objetivo pessoal dele, né? Que é descobrir a verdade pelo que o pai dele morreu. Tu vê ele se duvidar, porra, eu não quero morrer antes de descobrir o que tem no porão. E o Levi falando, mano, Se mata. você desista dos seus sonhos e morra. Como todo mundo que a gente fez morrer. Desista dos seus sonhos e morra. Eu vou matar o Titã Bestial e eu vou levar o futuro da humanidade pra mim. E tu vê que o Erwin entende isso. Tipo, é muito especial pra mim, cara. Que tipo, ele abandonando tipo, a vida dele, o sonho dele, pra que o Levi continuasse. Assim como todos os membros da tropa de exploração fizeram pelo Erwin. Acho que me marcou muito. Aquele episódio que... O título do episódio se chama Herói.
que tem 2 significados. Tanto pelo Armin, que ele se sacrifica para que o Titã Colossal morra, né, pelo Eren, quanto pelo Levi, que tipo dá uma derrotada no Titã Bestial a sacrifício de toda a tropa de exploração. Então é algo muito especial para mim. Fala aí, Rebeca. Eu tenho não sei se é uma opinião impopular ou não, mas eu achei meio forçação. Eu acho que não precisava ter tido tipo esse sacrifício de um pelo outro nessa cena, só isso. Em que sentido? Do sacrifício do Irving pela galera? Porque essa não é a cena que o Armin tá todo queimado, fudido. Não é isso? Não. O sacrifício do Irving eu acho que era necessário. Só que a sobrevivência do Armin eu acho que já foi forçado de roteiro. Porque o Armin, cara, ele sobrevive a uma radiação fudida do Titã Colossal. Aí ele cai de uma altura desgraçada, que é o Titã Colossal de 60 metros ou 50 metros. E ele sobrevive àquela porra daquela queda, todo queimado, fudido, pra levar injeção. Aí eu acho que já foi forçação de roteiro. Pra que houvesse a escolha do Armin contra o Irving. Que, aliás, vai se fuder Armin. Eu prefiro que o Irving tivesse sobrevivido. Pois é, eu achei... É nesse sentido que eu tô falando, sabe? Tipo assim, eu acho que foi meio que uma forçação essa questão de, tipo... De um sobreviver e o outro não sobreviver dentro desse mesmo contexto, sendo que o Armin tá lá muito fudido e o Irving não. Da mesma forma que a morte da... Como é que é o nome da de óculos? Que faz experimento com o Titã? Da mesma forma que eu acho que a morte da Randy também foi estupidamente desnecessária mais lá pra frente. Tipo, eu acho que em alguns momentos ele mata uns personagens que, tipo... Que não mudou muito o rumo da história eles terem morrido ou não, sabe? Eu fico, tipo, achei meio desnecessário ter todo um drama pra morte desses personagens, sendo que não teve tanta relevância no final do dia. Mas é isso. Eu entendi. No caso da Randy, a gente vai falar depois. Porque a 4ª temporada ela já dá uma relevada fodida. Ela já começa a ficar bem flanderizada lá pela metade. Mas na 3ª eu acho que é muito bem plausível todos os personagens. A motivação de todo mundo. Do Eren, do Armin, do Jean, do Irving, do Levi. De toda a tropa de exploração. Acho que eles estavam numa situação de guerra fodida ali. Que todo mundo se sacrifica pela vitória final. E o Levi, que é o grande herói da humanidade, né, das muralhas, ele não conseguir terminar o trabalho dele, né, que é matar o Titã Bestial. Acho que é um puta plot que vai se envolver até o final, apesar de ter finalizado de maneira meio porca, a meu ver. Enfim, eu acho que a 3ª temporada é muito boa nesse sentido. A animação também ajuda pra caralho nesse quesito, por causa que a gente sente a morte de todo mundo ali. E, claro, a gente tem umas sobrevividas bizarras. Tipo, o Rainer sobreviver àquela batalha ali foi roteiramente puro. O Armin também, tipo, roteiro. Mas eu acho que a temporada acaba muito bem. E quando rola a revelação, a batalha acaba do jeito que acabou, né? Com todo mundo morrendo, com a vitória da galera da muralha, e com a revelação do que tem pra lá da muralha. Eu me lembro muito claramente de já saber o que vai rolar. Aí eu olhar na cara dos meus 2 irmãos que estavam assistindo junto comigo. Cara, que eles ficaram assim de queixo aberto. Eles estavam chapados, claro. Assistindo essa... Tipo, eu lembro que... Cara, os meus irmãos, eles estavam chapados vendo essa série. Eles ficaram, tipo, sentados no sofá que a gente tinha em casa ainda. Eles ficaram, tipo, assim, sentados vendo o mundo para além das mulheres. Ficaram parados sem falar nada. Aí o episódio acabou com o pai do Eren, né, tipo, virando titã de ataque e com a missão. Eles falaram, mano, que porra aconteceu aqui, velho? É porque é 2 episódios. Tem um episódio que acaba com ele descobrindo que existe um mundo pra fora das muralhas, e tem todo o episódio do pai do Eren revelando o que porra acontece no pra fora das muralhas. Aí eu lembro de ver a reação deles e eu ficar assim, caralho, mano, como é que eu não senti isso a primeira vez que eu vi, tá ligado? Que, tipo, eles ficaram realmente espantados vendo aquilo. E na primeira vez eu não dei tanta bola, mas na segunda vez que eu revi eu fiquei,
Cara, que anime pica, velho. Que é quando o Eren chega na praia com todo mundo. Eles veem um titã, né? E falam, nossa, esse aqui é o nosso companheiro. Tipo, eu odiando e tal. Deixa ele vivo, não bora matar. Nossa. É tipo, porque tem um titã que é meio gordão, ele não é uma ameaça. Aí tipo, eu acho que é o Flock, ele é meio assim novato. Fala, bora matar ele. Aí o Eren, ele tipo, só toca no titã e fala, pô, ele é o nosso companheiro odiano e tal. Ele é do nosso povo. Deixa ele aqui. E ele segue em frente. Por causa que ele não é uma ameaça, né? Aí eles chegam na praia depois e, tipo, a Armin, a Mikasa brincando lá. Aí, tipo, o Eren fala, apontando, pô, se a gente matar todos os nossos inimigos que estão do outro lado do mar, será que eu posso ser livre? Aponta pra tela aqui, vou tirar um print pra fazer também. Aponta, Não, pera aí, não, volta. Eu olhei pra cima, caralho. Tá, vai lá, aponta. Enfim, que o Eren tem essa perplexão, tipo, se a gente mata todo mundo que tá do outro lado do mar, será que a gente vai poder ser livre? Vai ser muito bom. E o Armin percebendo que, tipo, caralho, mano. Ixi, eu acho que a percepção do Armin é a mesma que a gente tem, cara. O problema nosso era os titãs. Só que se os titãs não são nada, tipo, o problema é o mundo inteiro contra a ilha, né? E eu lembro que quando a gente terminou, eu e meus irmãos essa temporada, já tava lançando os primeiros episódios da quarta. Também, pode. Aí não são gigantes. Aí o meu irmão, eu e ele, a gente tava tentando passar por Enem e tal. Ele fez uma puta assim reflexão, cara, isso aqui será que não é uma representação do Japão sobre os ataques e tal, tipo, pra liberação e tal, da ocidentalização deles, pra Revolução Meiji e tudo mais. A quarta temporada aparece o próprio Hitler pra somar no elenco. Aí tipo, cara, eu lembro que eu tive uma puta discussão com meu irmão e tipo, cara, realmente faz muito sentido que talvez isso seja realmente uma visão japonesa das coisas que aconteceram, da forma, claro, fantasiosa das coisas, é claro. Talvez os japoneses tenham uma visão japonesa. Assim. É por causa que, claro, a quarta temporada é outra brisa, já é um imperialismo gigantesco ali que acontece de ambos os lados. Mas a terceira temporada ela acaba de forma genial, ao meu ver. Que é tipo apresentar um inimigo assim, cara, o mundo inteiro é o teu inimigo. E a gente apresenta o Eren, que é um protagonista que, ao meu ver, as terceiras temporadas não apresentam o Eren como um protagonista legal. Apresentam o Eren como um protagonista ok, mas não assim foda. Como, sei lá, Fullmetal apresenta. E quando termina a terceira temporada, a gente, porra, mano, eu te entendo, Eren. Mas até que você deixa de entender. Só que aí é quando chega a quarta temporada, tu vê que o anime tenta passar um pano fudido pro Eren quando não se deve passar. Esse é o perfeito. Aí é o problema da quarta. Apesar de eu adorar metade da quarta temporada, acho que as pessoas tentam passar um pano que não deve ser passado. E esse é o problema, mas eu adoro até metade da quarta. Tá, não, deixa eu começar porque já foi o ciclo. Aliás, tu não deu uma nota. Qual é a tua nota pra terceira temporada? Terceira temporada é 9,5. Tá. Eu acho engraçado essa questão da nota, porque quando a gente vai chegar no final desse podcast, a gente não vai saber do que a gente tá falando. Tipo assim, as notas não vão fazer sentido nenhum, uma comparada com a outra. Eu sei, mas eu acho engraçado. Tá. A quarta temporada de Shingeki no Kyojin, também conhecido como Ataque. Faz a transição, a gente não fez a transição pra segunda nem pra terceira. Bora dividir a quarta temporada em dois, quando rola o estrondo dele e quando não rola o estrondo. Então, é o que eu tô falando, eles tratar. Foi isso que eu falei pra gente fazer. Tá. Faz a transição aí, porque a gente não fez transição pra quarta temporada. Como é que é? Quarta temporada, você contar, então quarta temporada. Quarta temporada tem que ser.
into the Starry Night. Fly to heaven. Quarta temporada. Tá. A quarta temporada de Titan é uma relação engraçada que eu tenho. A primeira Porque... música da quarta temporada não é Rumbling, né? Não, é... Não, é My War. Eu amo essa abertura da quarta. Pô, sabe, você já viu a música completa? Não. Tem uma parte que o cantor ele faz essa voz grossa do This is my last war. Só que ele também é um cara que ele canta umas músicas tipo fazendo uma voz super de menininha de anime. E aí eu sabia cantar decorado a versão de menininha de anime. Bora fazer um parênteses aqui. Todas as aberturas de Attack on Titan são fenomenais. E a quarta também é muito pica. Apesar de não ser a segunda, mas a quarta é muito pica. A segunda tá no meu coração, mas a quarta do My War é foda. Eu gosto muito da primeira música. O Gurei no Yoimiya. Gurei no Yoimiya. Deu seu coração, mano. Deu seu coração. E aquela da terceira temporada do Yume no Gada no Takiseki. Não. Mas essa Sagayo da segunda é melhor. Mano, o Shinzo Sagayo. Shinzo Sagayo. Cara, aliás, um parênteses pros animes. O anime, ele até a terceira temporada ele dava aberturas falsas, com tipo previews falsos nas aberturas, que eu achava muito foda. Ele colocava uns spoilers falsos nas aberturas, que é tipo um titã bestial com um calango, com dinossauro, que nunca aparecia no anime, que era fenomenal. Eu achava muito genial. Tá. Agora, falando sério. Papo sério, podcast sério. Hey. Podcast sério agora. A quarta temporada de Attack on Titan é a pior temporada de Attack on Titan. Toma-te, mapa. Toma aqui, ó, mapa, estúdio aqui, ó. Ei, mapa, aqui, ó. Toma-te, mapa. Não, calma lá. Calma. Não. Calma, a primeira eu acho que é a pior. Não, Mapa Studio, se você está ouvindo esse podcast aqui, eu quero que você mame aqui no meu calalau depois disso. Não, que isso. Mas é o seguinte, a quarta temporada de Attack on Titan é a temporada... Essa é a primeira. A quarta temporada de Attack on Titan é a temporada que a Attack on Titan se perde no personagem, exatamente. Mas é o anime que se perde. É tudo. É o Isayama se perde no personagem, ele não sabe o que ele está fazendo. Inclusive, ele segue a... Fala o que acontece na quarta temporada. A quarta temporada ela segue diretamente o que aconteceu na quarta, na terceira. Tem um time skip considerável, né? Da terceira para a quarta. O Eren tá desaparecido, a gente sabe o que está acontecendo com ele. Eles apresentam o personagem de... Qual é o nome da ilha lá? Gabi? Marley. Ele apresenta o Marley pra gente, aí tem todo o rolê lá de que Marley é... Galera, desculpa seguir vocês que estão assistindo. Se vocês perceberam, mas Marley, vou contar aqui vocês em segredo, é a demônio nazista. Eu não sei se ficou... É só pra galera que tem um QI muito alto. Não acredito. É só pra galera que tem um QI meio alto. Eu nem ia beber, mas tu acabou de me contar uma informação que eu não sabia. Só pra galera que tem um QI alto. Isso daí. Mas Marley é a Alemanha nazista. O outro foi embora. E os europeus são judeus. Galera, Quando eu vi aqueles negócios nos braços dele, eu não imaginava assim. Eu achei que todo mundo era capitão do time. Como uma pessoa descendente de judeu, assim, eu realmente não pensei. Eu achei que todo mundo era capitão de time de futebol que usa braceleira. Eu não achei que era uma referência à Alemanha nazista. Achei que era só porque eles gostavam muito da corzinha amarela que eles colocavam assim.
Mas, obviamente, né, o Isayama, a partir da 4ª temporada, ele tem uma sutilidade muito foda. Então, assim, Marley é a Alemanha nazista, na primeira temporada, né? A Gabi e os amigos dela são os judeus da Alemanha nazista, que são a favor, aliás, do nazismo. A primeira metade da temporada é pra gente simpatizar com esse nazista. Eu vou falar o que o Isayama estava pensando. É pra gente simpatizar com esse nazista. Ele mandou no zap do Antônio. É pra gente simpatizar com esses judeus nazistas. Que? O que a Gabi é? O que a Gabi e os amigos são? O que a Gabi e os amigos dela são? Judeus. O que eles fazem? Simpatizam com o nazismo. A Gabi e os amigos dela são judeus nazistas. Seria mais uma parada franco-germânica? Não, bem não é. Pelo amor de Deus. Tá. Os judeus nazistas da 2ª temporada estão andando pela cidade deles. Eles colocaram os caras, tipo, na época aqui do Brasil, que, tipo, ex-escravos conseguiu a carta de alforria e achava que eles estavam no mesmo, tipo, que eles estavam sendo colocados num patamar de igualdade em relação aos outros, sendo que eles não estavam. Tipo isso, sabe? O Isayama escreveu judeus nazistas. Não, mas não é a ótica do oriental. É a ótica do Isayama. A ótica dele. O que acontece? Ele é japonês, né? Esses judeus nazistas. Porra, mano. Parece muito uma questão japonesa-chinês, mano, tá ligado? Não, dá pra fazer A gente demorou 1 hora pra chegar no que a gente realmente queria falar. Dá pra fazer um paralelo. Mas bora ser sincero. Bora ser 100% sincero. Tá. Marley é a Alemanha nazista. É a Alemanha. E os herodianos são judeus. Eles usam a braçadeira. Eles estão no campo de concentração. Existe algum outro paralelo histórico que se caiba tão perfeitamente? E outra, por favor, os traços do governo de Marley. Todos eles são brancos. Literalmente Mussolini. Tem o Mussolini lá, o Mussolini existe. Tá bom. Isso aí me escreveu os judeus nazistas, que são a Gabi e os amigos dela. Os judeus nazistas é foda. Os judeus nazistas. Não tem preto racista. Os judeus nazistas morrem porque o Eren, que é basicamente um judeu com ideias supremacistas, mata todos eles. Porque ele não gosta de nazistas, acha que o nazismo é errado, mas ele acha que todo mundo é nazista e quer matar o mundo inteiro. Até bati no microfone. Aí a gente tem a 4ª temporada. Esse eu gosto da 4ª temporada. Cara, eu tenho medo da galera ver esse podcast assim no futuro, tipo assim, mas é uma análise literal do que o Isayama estava pensando quando ele escreveu isso. Não, exatamente. Eu não tô adicionando nada. É porque a gente tá fazendo muita comparação, mas é um mundo fantasioso. Então, mas não dá pra... A arte copia a vida copia a arte. Não dá pra você escrever algo, desculpa, mas não dá pra tu pensar em algo na tua cabeça que não seja baseado em alguma coisa que tem na vida real. Tu não consegue pensar em alguma coisa que não existe. Pensa numa cor que não existe. Roxo. Não existe uma cor que não existe. Então tu não consegue pensar nisso. Tudo que tu pensa é algo que existe na vida real, tem um paralelo. E se não existe, é algo que tu ouviu. Tipo assim, tu vai te inspirar num conto, numa história. E o Isayama é tão sutil quanto um acidente de caminhão. Exatamente. É tipo um trombo atropelando uma pessoa. Ele é tão sutil quanto isso. Então assim... Não tem como não fazer esse paralelo. Os eutianos são judeus. Os brasileiros são o Alemanha nazista. Mas a 4ª temporada, o que tu quer subtrair? A minha parte. Essa é a minha parte. Tá muito Essa é a minha parte. Isso acontece. Gritou. O Eren tá em Marley, ele mata todo mundo, todos os nazistas. Ele comendo o martelo. Ele come o martelo e ele bota o martelo na boca. Aí ele é um martelo e a foice? Ele é um martelo e a foice. Ele bota o martelo na boca, ele briga contra o... Ele come um cara lá no início. E aí, né? É muito ridículo como o cara era triste, nenhum. E aí ele vira acreditante. Não, ele se sacrificou pelo Império de Marley, que eu não sei por que caralho se sacrificou por aquela merda de Império. Aí a gente tem as revelações do mundo de Marley, né? A gente tem as revelações de que no mundo já tem contato nazismo é algo real. E aí a gente tem todo o arco, aparece a Sasha, aparece a galera toda lá com a roupa nova deles, posta no skip, a Sasha morre, a gente fica pensando, será que o Eren pensa nos amigos dele ainda? Aliás, eu queria fazer só um ponto aqui para não contrariar o autor, mas uma característica muito legal, que é o ataque da ilha de Parages.
a Ilha de Paradis a Eldia, né? Que é aquele momento em que o Titã Mandíbula, ele percebe que, tipo, a galera da Ilha de Paradis tá caçando ele. Tipo, ele pensa assim, cara, eu sou um titã, esses caras estão querendo me matar, velho. Eu sou um titã. Ele fica assim desesperado olhando pra eles, né? Esses são os demônios de Paradis. Tipo, acho que nesse ataque, esse é o ápice do ataque. Tipo, esses filhos da puta estão querendo me matar, mano. Eles são só humanos. Não, de verdade, tipo assim, a quarta temporada, como ela é o final, ela objetivamente é uma bosta. Mas esse início... Ele é lindo, cara. Esse início é muito cinema. Taca 200 anos de opressão num povo, filha da puta, pra tu ver se ele não vai te revidar, o desgraçado. Esse início é muito bom. Danny Porque tudo deu errado. Danny X, Malcolm X. Mano, oprimam o povo por 200 anos pra ver se ele não vai te tentar adquirir formas de tentar sair dessa opressão, seus filhos da puta. Foda-se, Marley, mano, aqui é time de Attack on Titan, Eren Yeager, porra, 80% da humanidade, que se foda. Bem-vindo ao JC, mano. Aqui, ó, aqui, ó, o futuro. Tá, mas fala isso. É brincadeira, tá, gente? Eu não quero matar 80% da humanidade, mas no início tava a favor do Eren, até ele ficar loucando a vida. Tá bom. A gente tem o final da temporada, que é o final da invasão a Marley. E eu acho que a minha opinião sobre a quarta temporada de Attack on Titan fica bem explícito sobre isso, né? A quarta temporada de Attack on Titan é onde o Isayama deixa os garotos brincar, né? Ele se perde no personagem. Alguém tem que rir pros moleques. Alguém tem que chorar pros moleques. Alguém tem que chorar pros moleques rir. O Isayama chora e os moleques riem, né? O rolê é o seguinte: o Isayama, obviamente, a partir da quarta temporada, começa a fazer paralelos diretos com a vida real, que não era uma coisa que estava acontecendo até o momento, né? Ele diretamente, não que anteriormente não tinham paralelos com a vida real. Você pode fazer paralelos. Mas agora ele fala, ele coloca no 250, puxa para a marcha 6 e fala o seguinte, galera: os Eldianos são nazistas, os Eldianos são judeus, os Maleanos são nazistas. Só que, galera, eu acho que se os judeus pudessem, eles fariam o mesmo que os nazistas. Aqui, ó, toma, Mac Drop, aqui, ó. Análise geopolítica one-on-one. Ele faz um trabalho que é aí que ele começa a fazer o trabalho estúpido dele. É aí que o Isayama começa a ser estúpido. Eu queria falar sobre isso. Não fala tanto que eu queria falar sobre isso. É aí que o Isayama começa a ser estúpido. Desculpa. É aí que ele começa a começar uma retórica nada a ver. E aí, quando a gente começar a falar da próxima temporada, que não existe, mas a gente vai começar a fazer um traço, porque a quarta temporada, eu tô falando aqui, é do começo da invasão de Marley até o momento que o Eren se transforma lá em Shibuya. Não. A gente vai acabar a temporada com o estrondo. Né, não? Então, estrondo. O que eu quero falar é o seguinte: nesse recorte é quando o Isayama fica maluco e é quando o Isayama começa a fazer paradas com a vida real que são perigosos, na minha opinião. Quando o Isayama começa a fazer esses paralelos, onde os Eldianos são os judeus e os Maleanos são os nazistas. Pode citar povos que existem, cara. Mas é o que ele está fazendo. Desculpa, me diz. Olha na minha cara. Mas a gente está usando paralelo que não existiu. Olha no meus olhos. A gente não viu o povo judeu. Eu vou virar. Olha aqui, na câmera. Olha nos meus olhos. Tá. Os Marleyanos são baseados no nazismo. São. Os Eldianos são baseados no judeus. Só que a gente. São baseados? Só que. São. Só que no caso do Attack on Titan, a gente vê um quesito, se fosse no princípio do Antônio, de que primeiramente os judeus oprimiram os alemães e depois os alemães oprimiram os judeus e agora os judeus estão com o poder sobre os alemães de novo. Então. Só que não é esse o caso da vida real. Aí já é outro porém. Aí, acho que é melhor a gente não se basear na vida real. Minha vez. É na minha vez. O que o Isayama está falando é que ele está se baseando numa retórica que existe na vida real. A retórica de que os judeus têm poder sobre a sociedade no capitalismo, vou te falar,
é uma ideia que os alemães já fazem. É uma ideia que os alemães já... A gente tá no século XX, seu filho da puta. Mas o Isayama tá... E tá escrevendo isso. Mas isso aí é um idiota, isso é um idiota. Então, o Isayama é um idiota, é isso que eu tô falando. A gente tá na mesma frequência. O Isayama é um idiota. Ele tá escrevendo uma história onde, de alguma forma, os judeus oprimiram os alemães no passado. Os alemães tinham justificativo para oprimir os judeus. E depois os judeus queriam oprimir os alemães de novo. Ele está criando uma narrativa que justifica o Holocausto, justifica a Segunda Guerra Mundial. Que se você estabelecer essa relação, você percebe que ele estava criando essa narrativa. Agora, ele está fazendo isso de propósito? Ele fez isso porque ele quis? Não sei, porque eu não sou Isayama. Também não conheço ele. Mas o fato de que tem como ter essa interpretação já implica alguma coisa. Entende o que eu quero dizer? Eu não estou falando que ele escreveu isso desse jeito porque ele quis, porque ele de propósito, porque ele pensou nisso, porque o Isayama é um nazista. Eu estou falando que o Isayama escreveu uma história que pode implicar essa interpretação. E só pelo fato de que ele fez isso, já mostra que a história dele foi bem pensada. Entendeu o que eu quero dizer? Se tu escreve uma história bem feita, eu acho que ela não pode implicar uma interpretação nazista. Entendeu? Que nem a dele. Porque ele fez paralelos com a vida real e ele fez de forma irresponsável. Foi. Entendeu o que eu quero dizer? Ele fez de forma irresponsável. E por conta disso, a história dele pode ter interpretações ruins. Mas não significa que ele fez de propósito. Só que eu acho que esse nem é o maior problema do Isayama, cara. Eu acho que o maior problema do Isayama é para a segunda parte dessa quarta temporada. Mãe, tá falando isso ainda. Agora já faz dele depois. É porque é a justificativa que ele tenta dar. Ele tenta passar pano pra algo que não pode ser passado pano. Bora falar disso depois. Porra, Tom, eu vou quebrar esse celular, mano. A quarta temporada da Contaita começa desse jeito, já tá. E por causa disso, eu acho que ela é uma das... Ela é assim, o Estúdio Mapa, agora falando especificamente de coisas institucionais. O Estúdio Mapa pega a animação da Contaita a partir desse momento. E eu acho que, no geral, o Estúdio Mapa faz um trabalho muito bom. Eu acho que animes que começam a adaptar animações no meio fazem trabalhos piores. Eu acho que o Estúdio Mapa faz um trabalho muito bem. E é isso. Mesmo a adaptação tendo seus problemas, eu acho que ela faz um trabalho legal. A quarta temporada de Attack on Titan deve ser uns 7,5 de 10. Muito bacana. 7. Tá, quem fala agora, Rebeca? Eu tava procurando aqui o capítulo que eu queria falar sobre. Que ele é, tipo, na beiradinha do estrondo. 2 capítulos antes do estrondo. Um capítulo antes do estrondo e aí o capítulo seguinte já é o estrondo acontecendo. Porque, seguindo nessa linha que eu estava falando, que era isso que eu queria falar bastante sobre também. Que é a partir daí que a gente vê a problemática de forma mais explícita em Attack on Titan. Porque quando começou essa questão dos paralelos com a realidade na quarta temporada, eu particularmente pensei, ai, minha orelha. Eu pensei assim, cara, a ideia dele é colocar o Eren, porque o Eren é o protagonista da história. Mas o que eu pensei no primeiro momento, e que de verdade eu achei que era uma ideia interessante, era colocar o Eren como esse protagonista que está errado. Quando eu fui avançando na quarta temporada, eu pensei, cara, se ele quer fazer o Eren como um protagonista que está no lado errado da história, de que foi marginalizado, excluído do mundo e sofreu os caralhos dentro das muralhas, foi alienado da própria história do povo dele, e que quando ele teve a oportunidade de se vingar disso, ele o fez contra o mundo todo, mas que isso fosse colocado sob uma ótica de que ele não está certo no que ele está fazendo. Pra mim era muito fácil salvar a história de Attack on Titan. Era só mudar a ótica em que os outros personagens veem o Eren, sabe? Porque é exatamente isso que o Antônio falou sobre a dúvida. Quando a gente chega... eu já estou fazendo um paralelo para a segunda parte. Não. Mas, Primeira parte só. Calma, mas não tem como falar uma coisa assim, bicho.
Acho pouco. Primeira parte. Tá. A gente tem que fazer uma análise merda. Né? Tá bom. Nesse primeiro momento, então eu não vou nem falar que eu acho da segunda parte, eu vou falar só realmente até o trono. Nesse primeiro momento, me parece que está tudo bem. Tipo, pra mim, ainda estava tudo bem o fato do Eren ser esse cara que, tipo, que queria matar o mundo inteiro. Não porque eu achava que ele estava correto, mas porque... Sabe aquela coisa de, tipo, de você entender a história do vilão? Tipo, essa é a história do vilão, sabe? Porque ele tá fazendo uma coisa bosta, mas ele teve meio que, assim, aquela razão, mas ele tá colocado sob uma perspectiva de que ele tava errado. E aí, o meu capítulo, tipo, favorito de Attack on Titan é o Lembranças do Futuro, que é o antes Isso é a segunda parte. Já Não é a segunda parte, isso é 2 capítulos antes do Estrondo, meu amor. Eu acabei de checar aqui só pra ter certeza. O capítulo do Estrondo é o Pra Você 2000 anos no futuro, Esse que é o paralelo com o primeiro episódio. É cinema pra caralho esse capítulo, mano. Mano, tipo, pra mim esse paralelo da Ymir com o Eren, tipo, pra mim tava tudo perfeito até aí. Tipo, era um dos meus mangás favoritos de acompanhar. Eu amava acompanhar essa porra, porque até aí tava tudo excelente. Tipo, até o Estrondo começar tava tudo excelente. E isso ainda é antes do Estrondo, mas quando, tipo, ele começa e o Eren fala, tipo, que ele tá fazendo isso porque é pelo povo de Paradis e ele vai destruir todo mundo que não seja o povo de Paradis. Tipo, pra mim até aí tava tudo ótimo, porque tu viu no capítulo anterior, nesse próprio capítulo, na verdade, e no capítulo anterior tu viu a questão dele com o pai dele, de como aquela cena do primeiro episódio do anime, no primeiro capítulo do mangá, o pai do Eren tá olhando pro nada com uma cara de terror e desespero, e isso ser colocado, tipo, 121 capítulos depois de ser o próprio filho dele falando com ele do futuro, tá ligado? Tipo, vai tomar no cu. Isso é muito foda. É muito cinema, velho. E, tipo, eu fiquei muito chocada. Tipo, eu fiquei assim, caralho, que foda, sabe? E aí, quando veio o capítulo seguinte, que é ele explicando a história da Ymir, quando ele tá falando com ela nos caminhos e que ele fala pra ela que agora ela tem uma escolha, é aí que começa a descaralhar. Porque, tipo, de fato, ela tem uma escolha, mas ela pode tomar uma escolha boa, uma escolha ruim. E eles tomam uma escolha ruim, eles decidem abrir as muralhas, né? Eles decidem fazer o Estrondo, os dois, a Ymir e o Eren nos caminhos. E até aí, eu até tava achando ok, porque... Ok, eles estão fazendo merda. Tipo, eles adquiriram o poder pra fazer algo e eles vão fazer isso de uma forma porca. A solução de resolver problemas de intolerância é matar todo mundo de intolerância. É compreensível. Tu entende, mas tu não compreende, sabe? E assim, se eles tivessem sido colocados... E que nem já falei isso mil vezes. Se eles tivessem sido colocados numa perspectiva de eles estão fazendo isso porque eles estão no erro, dominados pelo poder que agora eles têm de dar o troco, porra, foda. Mas aí já chega na parte do Estrondo, que aí quando vocês quiserem falar, eu volto a falar. Eu posso introduzir o Estrondo depois? Ok. Dá uma nota pra quarta temporada, parte 1. Pra essa parte eu dou 9. Mas introduz aí, introduz. Eu dou 7. Eu dou 9,5, por causa que eu vi da primeira à quarta seguida, assim, de noite, meus irmãos. Então, foi genial, cara. Foi bizarro. Foi bizarro ver o Eren encapetado na quarta temporada, tipo, saindo... Cara, aquela parte que o Zeke tá tentando convencer o Eren... A passadinha da bola? É, tipo, o Zeke tá tentando... Essa cena é muito boa. É por causa que tem a cena do Eren perdendo a cabeça e o Zeke pega, né? Uhum. Aí, tipo, a gente vê o Eren no mundo do Titã lá e tal. Aí, tipo, a gente vê o Zeke acorrentado. Sim. A gente vê que o Eren não tava querendo seguir o plano com o Zeke, e o Zeke já tinha dominado aqui todo aquele plano e tal. Só que o Zeke, como um parente, tipo, ele queria o bem pro Eren, ele pensou, não, você foi manipulado pelo nosso pai, que queria não sei o que, até lá. Eu vou te mostrar como você foi manipulado. Aí, tipo, a gente vê todo o quem passado manipulou foi ele mesmo. do pai do Eren. Quem manipulou foi o Eren.
Aquela cena lá do pai do Eren, tipo, não querendo matar a família real. Bota aí de volta, por favor. Eu também cortei um pouco. Isso aqui, cuidado. Aquela cena lá do pai do Eren não querendo matar a família real, que tipo, com a garota, né, que tinha um primordial. Aí tipo, ele, pô, eu não quero matar, mano. E, tipo, aí chega o Eren e fala, e aí pai, bora, não foi por isso que você veio aqui? Por causa que a sua irmãzinha morreu por causa de uns cachorros que aquele filho da puta do Marleano fez. Bora, mano, ele repete as palavras que o Coruja fez na hora que transferiu o poder do Titã de ataque pra ele. Ele se transforma. Então tu vê que tudo aquilo foi por causa do Eren. E tu vê que tipo, o Zeke fica com medo do Eren por causa daquilo. Cara, é muito cinema, velho, aquela cena. E tipo, tu vê o Eren abraçando a Ymir e fala, mano, você não tem culpa, cara. Você tem o poder. Não seja escrava desses caras, mano. O que tu deseja? E aí tu vê no rosto da Ymir ela chorando assim, de raiva. Tipo, que ela quer muito destruir daquilo. E tu vê que, tipo, é tudo que ela quer. Só que aí chega na segunda parte, tu vê que a Ymir, ela só queria ser amada. Ai meu Deus, ela quer ser amada pelo rei que maltratava e escravizava ela. Aí tu vê que o Eren quer amar a Mikasa, que ele sempre tratou mal. Vai tomar no cu, Eren. Calma, calabreso. Cala. Quinta temporada. Run, it's coming, run. Essa é a quarta, porra. Não, eu sei, mas é porque a gente separou em quinta entre aspas. Vai lá, presta atenção. Tá. Estrondo. Logo após essa cena. Tá aqui, gato. Logo após essa cena da Ymir tomando uma decisão, tem o discurso do Eren falando nos caminhos com todos os cidadãos de Paradis de como ele vai acabar com o mundo inteiro. Se você discorda dele, mate ele, foda-se. E ele vira aquele esqueleto giga enorme com 400 milhões de titãs colossais do lado dele. Ótimo design. Verdade. Menos a parte da cabeça dele dentro. Mas, tipo... Tá, beleza. Nessa parte, os capítulos que são logo em seguida a isso, eles não são na perspectiva de ninguém, assim, protagonista, né? Tipo, mostra pessoas aleatórias que estão em diferentes lugares do mundo sofrendo com o estrondo. Depois disso, a linha do tempo começa a ficar um pouco confusa, porque começa a ter a grande batalha de todo mundo contra o Eren, e de como no primeiro momento eles pensaram, tipo, temos que derrotar o Eren, e aí depois, em outro momento, eles conseguem falar com o Eren nos caminhos, o Armin consegue conversar com ele, e aí você descobre que, na verdade, o Eren é um bucha e um otário. E essa cena é horrorosa, tipo assim, a cena dele se cagando lá no chão por causa da Mikasa vai tomar no cu, que agora a gente pode falar dela. E assim, e pra mim, essa é a pior cena de Attack on Titan, tipo, disparadamente, calma aí. É a pior cena de Attack on Titan, disparadamente, tipo assim, é uma cena horrorosa, porque ela te coloca numa posição de, tipo assim, as pessoas de Paradis já estavam numa posição de vítima a história inteira, e aí colocaram o Eren, especificamente com a Ymir, que estava numa posição muito de vítima. Quer dizer, a Ymir ainda estava numa posição muito de vítima, o Eren já estava saindo um pouco disso, porque a gente descobre que ele que estava planejando essas coisas todas, desde o primeiro episódio. E assim, toda a estrutura que foi colocada em cima dele, tipo, tinha aquela força lá do Flock, que o Ruivinho, né? A facção. A facção Jäger. Tipo, eles criaram todo... Mano, eles criaram um regime autoritário. No final do anime. No final do anime acaba com a ilha de Paradis sendo controlada por um regime autoritário, velho. Justamente, tipo, eles criaram literalmente uma facção a favor do Eren. Foi o nazismo, mano. Foi o nazismo de Paradis. Vai tomando a facção Jäger aqui, ó. Só tomando dentro.
E esse era o futuro que o Eren queria? Justamente, brother. Tipo assim, eles criam o personagem inteiro do Eren em cima disso. Tem aquela cena dele cuspindo praticamente na cara da Mikasa e do Armin, falando que eles tipo, eram meras cartas no grande jogo da vida dele, sabe? Eu achei legal essa cena, mas... Não, é uma boa cena, mas ela é uma merda. Tipo, é isso que eu tô te falando, entendeu? Eles colocaram o Eren como um filho da puta e tava tudo bem. Mas aí, tipo, do nada... Ele foi tirado da posição de vítima quando ele conseguiu o poder e ele foi colocado numa posição de autoritário porque ele tinha o poder maior de todo mundo, beleza, ok. Mas depois ele é colocado de novo como uma figura de vulnerabilidade, sendo que isso simplesmente não faz sentido com nada que foi construído na 4ª temporada. Tipo assim... Ele foi a temporada inteira... Por que tá rindo assim? Tô com medo. Ele foi colocado a temporada inteira numa posição e no final ele é tirado desse lugar em que ele mesmo se colocou, porque o plano era dele, né? E aí... Pra tipo, é porque na verdade não era bem isso que eu tava planejando. Ele planejando uma porra desde 2000 anos. Tipo assim. Eu queria matar tudo 80% do mundo, mano. Porra, tipo, o título fala, ele planejou isso há 2000 anos. Aí porque a Mikasa não deu bola pra ele. Não. Eu posso falar. Não era bem isso que eu queria. Deixa eu só terminar que eu tô terminando. Dá nota. Horrível. 0. E tipo assim. Aí beleza, isso acontece, o Armin coloca o Eren num pedestal depois desse discurso chongo-mongo chinchilense dele. E tipo, nossa, ele fez tudo isso pra salvar a gente, vai tomar no cu. E assim, cara, aí ele morre, tipo, nossa... Eu odeio. Eu gostei que o Jean comeu a Mikasa. Transa com a Mikasa mesmo. Esse filho da puta merece ser corno. Cara, eu odeio o fato do Eren ter morrido também. É outra coisa que eu desgosto na história. É ele ter sido morto por um deles. Porque isso coloca ele mais ainda numa figura de tipo herói incompreendido, que as pessoas só compreenderam os grandes feitos dele depois da morte. Tipo, nossa, só depois dele morrer que a gente entendeu o quão grandioso era o plano dele. Porra, vai tomar no cu, cara. E a história acaba nesse tom. Tipo, tem aquele epílogo do mangá. Fora do tom. Tem aquele epílogo do mangá de 8 capítulos que mostra meio que o mundo depois e tal. E aí a Mikasa lá no pseudo-túmulo que ela fez pro Eren. E ele colocado como uma pomba da paz, gente. Tomara que o Jean tenha comido a Mikasa de todo. Tipo, brother, não bastasse tudo. Ele foi colocado como uma pomba branca da paz no final. Foda-se, nota 0, péssimo, tchau. Eu tinha esquecido da pomba, Ele vira uma pomba branca da paz, gente. Tipo assim, não existe como... Gente, eu me emputeço com esse negócio. Eu tinha esquecido que eu era no final virou uma pomba. Tipo, brother, e assim, não existe como, que nem tu falou essa questão de tipo das simbologias, sabe? Não tem como tu não associar isso ao fato dele ter sido colocado como uma figura que trouxe a paz pro mundo dele, sabe? Sendo que não, tipo, o ciclo de ódio não acaba e não é como se eles fossem burros, porque aquela fronte lá da galera, que era a antiga tropa lá, vira... Não, os que foram de terninho, que tem o Armin, o Jean, a galerinha lá, eles mesmos falam que, tipo, meio que o mundo continua uma bosta, mas fazer o quê, né? Pelo menos morreu todo mundo e agora a gente tem um pouquinho de tempo de paz. O Rainer ter sobrevivido ali foi uma puta sacanagem. Ele devia ter se matado. Quando ele teve a oportunidade. Não, a última fala do Rainer é ele dando uma cantada, tipo, imaginária, narra história. Foi o ápice do ainda teve esse plot do filho da história. Todo mundo gosta, gente. O Eren deveria ter comido a história, você vai ver. E comeu, eu acho. Eu tinha esquecido que a última cena do Eren era ele vendo uma pomba e sendo corno, tava bem lá. Eu odeio essa metade depois do Extremo. Primeiro, eles tentam passar por um pano pro Eren fudido, sendo que não tem sentido. Segundo, o Eren, ele tenta se passar um pano desgraçado, sendo que
eu fiz tudo isso pra salvar meus amigos, eu amo a Mikasa, eu quero que ela demore 10 anos pra se casar com alguém, sendo que toda a porra do anime ele não deu zero. Foda-se pra Mikasa. Cara, quando é que o Eren foi, tipo, 5% gentil com a Mikasa, assim, questão amorosa? A mina só queria dar pra ele, e ele nunca deu um bola pra ela, velho. E no final do anime, eu quero que ela demore 10 anos pra se casar com alguém, porque eu amo ela, Porra, nem pra ele ter comido a história pra falar, tipo assim, meu filho vai ficar aí é isso aí. Eu queria que tivesse isso, mano. Como a história, pelo menos, foda-se a Mikasa, ela é minha irmã, boa pra frente. Aí tem questão do Armin também. Tipo, Eren, obrigado por ter se sacrificado pela gente. Porra, o Eren matou 80% da humanidade, seu filho da puta. Tu não tá defendendo a humanidade, seu desgraçado, seu lourinho, filho da puta, germânico do caralho. Filho da puta. Eu preferia que o Erwin tivesse sobrevivido no teu lugar, seu viado do caralho. Do respeito. Ainda foi homofóbica. Mano, eu adoro o Armin, só que por que o Armin... Eu adoro o Armin, só que por que o Armin agradece o Eren no final do anime, cara? O Eren lutou contra tudo que o Armin acreditava, que o Armin queria salvar a humanidade. E o Eren acabou com 80% dela, cara. Era pro Armin ficar puto com o Eren. E no final ele agradece o Eren. Não, obrigado, Eren, por transformar a gente num herói pra humanidade que restou. Meu pau, caralho. Era pra todo mundo ficar puto com o Eren, caralho. Era pro Eren falar, não, eu fiz o que era necessário nessa porra. Vocês que se foram, os filhos da puta. Eu fiz por vocês. Fiquem gratos ao meu pau aqui, ó, mano. Vocês que se virem. Sobrevivam, cara. Vão tomar no cu. Eu adoro tu, Eren, mas vai te fuder. Opinião impopular. Eu gostaria mais do final se o Eren tivesse matado todo mundo. Tipo, 100% eu também. Mata todo mundo. Claro, existiria guerra se só a ilha de Parar sobrevivesse. Por causa que esse é o conflito. Se só Parar sobrevivesse, ainda teria guerra. Por causa que a humanidade é conflituosa sobre si. Mas seria muito mais justificável todo o final. Tipo, ele mata todo mundo. E no ele final... fica sozinho e percebe que é um merda e se mata. Isso é incrível. Não todo mundo. Mas, tipo, todo mundo fora da ilha. Aí, tipo, rola o time skip e a gente vê que o mundo se destruiu por si próprio. Só a ilha de Parar. Por causa que a humanidade é assim, velho. A gente é desvirtuosa. A gente se lutaria contra si por causa que a humanidade é desse jeito. A gente lutaria contra si por causa que sim. E mostraria esse ciclo de ódio mesmo sem um inimigo muito claro. Então eu acho que o Zerma foi genial em alguns pontos, só que no final ele foi muito contraditório, ele quis passar um pano que não era possível e que ele quis justificar o que não era justificável. Se tu quer fazer o teu personagem principal ser um genocida, faça lá ser um genocida, filho da puta. Faz direito. Não faz direito, caralho. Não faz ele ser um genocida por causa que eu quero ficar com a porra da minha crush, desgraçado. Pode passar. Eu dou nota 4 pro final da temporada. Ainda deu muito. Que isso? Acabou. Era a minha vez. O último review de Attack on Titan. O final, é a última pessoa que está falando sobre o final de Attack on Titan. Acho que não existe ninguém no mundo hoje que está falando sobre o final de Attack on Titan. O final de Attack on Titan é uma merda, galera. Eu acho que isso é um ponto bacana para uma próxima questão. Assim, tipo, como tem gente que baba o ovo do Eren assim, muito. Opinião impopular. O final de Attack on Titan é ruim. Aqui, ó. Mas já tá ruim agora. Por quê que é ruim? Esse é o que muitas pessoas discutem. Fazem anos já. O final de Attack é ruim. Meu Deus, eu vou comer que quanto que eu já enrola tanto. Porque o Isaião, eu não sei. Eu não sei porque eu tava no final de Attack ruim. Eu achava que eu sabia, mas eu não sei, sinceramente. Recentemente faz meio ano, eu ouvi um vídeo de um cara, gringo, deve ser burro, né? Falando que o final de Attack on Titan é ruim de propósito.
que o Isayama fez o final de Attack on Titan ser uma merda porque ele quis. E eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Não, cara, vai ser eu não sei, mano. Eu não sei. Eu não sei se o Isayama fez o final de Attack on Titan ser ruim de propósito. Porque o final de Attack on Titan é tão ruim que, na minha opinião, o Attack on Titan inteiro fica ruim por conta do final de Attack on Titan. Os últimos capítulos. Os últimos capítulos do Attack on Titan. Vai ser muito cancelado. O final de Attack on Titan é tão ruim que faz com que todo o Attack on Titan seja ruim. É verdade. Eu confirmo isso aqui. Todo o anime de Attack on Titan fica ruim por causa da porra do final. O final de Attack on Titan é ruim num nível que eu não ouvi outro anime ter um final tão ruim assim. Eu tô falando... Em comparação com o andamento da história. Eu tô Porque falando quando a 100%. história é ruim desde o início, tu meio que já tá esperando. Mas a história não era ruim no início. Sim. E isso estraga toda a experiência. Muito bom. É tipo Attack on Titan é muito foda até a terceira temporada. A quarta temporada também é muito boa, tipo até metade. É fenomenal. Só que o final estraga toda a tua experiência, porque tu fica pensando no final. É justamente por isso que eu tô falando das notas. Não tem como eu dar nota pro início, sendo que eu tô pensando na bosta do final o tempo inteiro, sabe? Eu tô falando Cara, isso. o estrondo é fenomenal. A parada do Zeke com o Eren é sensacional, mano. É o último plot twist do anime que é bom e é muito pica, cara. Vai te fuder. Que isso, que é uma série contra o microfone. Eu já quebrei essa porra 3 vezes hoje. Eu tô falando nesse sentido, entendeu? Eu não vi um anime que no final me decepcionou tanto assim, de verdade. E eu vi uma quantidade considerável de animes por aí. Não muitos, mas também não pouco. Dito isso, o final de Attack on Titan é tão ruim que piora todo o anime. Dito isso, eu não sei. Isso é um nível tão ruim que eu não sei se o Isayama fez de propósito. Mas bora aqui discutir. Deixa eu falar. O final de Attack on Titan é horrível. É horrível. É horrível. E é horrível num ponto que é meio difícil aceitar que o Isayama fez isso de propósito. Porque ele fez uma história muito boa, consideravelmente. Tá que ele se baseou em conceitos meio que básicos de você construir uma história. Ele fez o foreshadowing, que é tipo assim, porra, todo mundo puxa o saco. Tipo assim, você planejar a sua história a longo termo. O Isayama fez isso. Eu jamais fez isso antes. O Isayama fez isso e a galera puxa o saco. Ele tem um trabalho bem de personagem, sabe? É algo básico, mas que o Isayama fez e a galera gostou. E foi muito bem feito. E eu não tô tirando o termo dele, sabe? Ele fez bem feito, por isso que ficou famoso, sabe? Mas ele fez um final merda. Por que ele fez um final merda? Talvez era porque ele não queria escrever essa história, sabe? Porque essa história do Isayama, Attack on Titan, é a primeira história do Isayama em longo termo. É a primeira vez que ele escreve um mangá que dura tanto assim. O Attack on Titan foi um dos primeiros one-shots que ele escreveu, se eu não me engano. Ele escreveu, foi escrevendo. E talvez não era isso que ele queria escrever. Sabe? Porque você não sabe, não tem como entrar na mente dele. E ele escreveu essa história, foi indo. E a gente não sabe exatamente como que Isayama se sentia sobre a história que ele estava escrevendo. O final de Attack on Titan é uma merda. Sabe? Talvez o Isayama sabia disso. Ele, inclusive, fez uma nota depois, né? Falando que as pessoas estavam insatisfeitas com o final de Attack on Titan, que ele sabia disso. Talvez ele sabia de propósito. E ele fez o final ruim sabendo disso. Talvez a frustração dele seja personificada no personagem do Eren, inclusive. Esse é o argumento que eu vejo. O Eren é um personagem que era para ser o protagonista da história. No final vira o vilão. E no final ele está frustrado com tudo isso que ele lutou até agora, né? Falando puramente, cortando os paralelos aqui com a vida real. No final o Eren é um personagem que é o protagonista da história, que do nada recebeu nele mesmo uma importância que ele não queria receber. Porque ele é o titã primordial, é o titã de luta, é o titã mandíbula, e ele não queria isso. E essa importância caindo numa pessoa que não queria essa importância, que não está preparado para essa importância, acabou resultando num problema mundial que fudeu com todo mundo. E no final ele é frustrado por conta disso, sabe? Porque ele não queria tudo isso. Ele não queria essa
importância para ele. Mas mesmo assim ele acabou tomando isso para cima dele e o resultado foi algo ruim. E acabou que ele fez merda. E acabou que no final ele ficou frustrado. E aí o argumento que eu vi sobre isso é que talvez isso seja Isayama. Talvez ele seja essa representação. Talvez no final ele também escrevendo essa história, percebeu que isso estava tomando um significado muito maior do que ele queria, uma importância muito maior do que ele queria, e ele decidiu colocar o Eren como um personagem que representa ele nessa história Isayama. Mas eu não me importo por conta disso, de verdade. No final eu não ligo se o Eren é o Isayama ou se o Isayama é o Eren. Porque pra mim, o que eu li da primeira vez foi o que me marcou. E o que me marcou é que essa história é sobre como o Isayama está justificando o nazismo. Essa é a minha importância. É isso que eu vejo do começo e é isso que me marcou mais. Então pode ser que isso seja o que o Isayama queria fazer. Mas não importa. Porque a história que ele construiu, a forma que ele criou, o Attack on Titan que ele fez, foi uma história que está justificando o nazismo no final. Que está colocando uma narrativa que justifica o genocídio de uma população. Porque o discurso que o Isayama escreve é que é o seguinte, que uma população, quando ela é colocada num sistema que oprime ela está sucinta a querer reproduzir esse sistema. Tá entendendo o que eu quero dizer? Sim, ele faz o sonho do oprimido é ser o que tem uma cena muito específica disso, que é quando existe um cozinheiro marleiano que tá trabalhando pra Eldia. Aí, tipo, existe um alto esquadrão dos eldianos que tá, tipo, jogando dados. Aí, tipo, pô, marleiano, traz a porra do vinho pra gente, né? Que é um vinho de alta qualidade, produzido por eles. E tu vê que existe essa opressão, tanto que Marley produz pra Eldia, mas quando tá lá na Ilha de Paradise, Eldia produz pros marleianos. Então, é basicamente isso que o Isayama acaba escrevendo na história dele. É uma história que no fim do dia fala que, por exemplo, o oprimido, se ele tivesse a oportunidade, se ele tivesse as máquinas, se ele tivesse o que é necessário, ele ia produzir a mesma opressão contra o opressor dele. Mas isso não existe na vida real. Não existe exemplos na vida real de que o oprimido iria reproduzir a opressão. Não existem condições materiais para Não existem condições materiais para produzir isso. Isso é um discurso que no fim do dia só justifica essa situação. Porque, por exemplo, se no fim do dia os judeus iam cometer o holocausto, se eles tivessem as armas, se eles tivessem o poderio, se eles tivessem as condições, eles iam produzir o holocausto contra os alemães, contra os nazistas, isso de certa forma justifica o que eles fizeram. Porque isso é algo natural, digamos assim. Isso é algo que está fadado ao acontecer. É isso que o Isayama está falando. É que isso é algo natural da natureza humana. Que se o oprimido pudesse, ele faria a mesma coisa com o opressor. Por conta disso... Bora pensar no mundo das ideias. Não, deixa eu terminar. Se essa narrativa do Isayama acontece, isso pode acontecer, sabe? Com qualquer um. Então não... É um discurso que ele não permite um pensamento crítico sobre o que está acontecendo. Entendeu o que eu quero dizer? Sobre as opressões que ocorrem. Por conta disso, e aí esse é o meu... eu concluo. Por conta disso, eu acho que a história que Attack on Titan não é bem feita. Você quer dizer? Na melhor das hipóteses, o Isayama não queria escrever uma história sobre isso. Ele não queria criar uma história que justifica o nazismo, que justifica as atrocidades que foram cometidas na Segunda Guerra Mundial, e na verdade ele quer escrever uma história sobre como ele é frustrado, sobre o que ele escreveu. Ele quer construir uma história que é sobre como ele é frustrado, sobre como a primeira história, a longo termo que ele escreveu, acabou tendo a cagada de ser uma história famosa, entendeu? Acabou sendo uma história que era conhecida popularmente, e o peso que isso cria nele, e a forma como ele pensa sobre isso, sabe? Mas se isso foi o objetivo dele, ele não alcançou. Ele não conseguiu o que ele queria. Ele não conseguiu construir uma história sobre isso. Muito pelo contrário, ele conseguiu construir uma história que reproduz um discurso que é extremamente violento, que é extremamente agressivo, que não tem justificativa de ser criado novamente, sabe? Se o Isayama não é um nacionalista fudido, um japonês que gosta do imperialismo e que é patriota,
e construiu uma história que não alcançou o que ele queria. E aí, por conta disso, ele fez uma história ruim. E esse é o meu argumento principal desse negócio. Por isso que eu acho que o arco final de Attack on Titan é um 0. No geral, Attack on Titan, no geral, é um anime ruim. Porque se o objetivo do Isayama não era esse, não era de justificar o nazismo, não era de criar uma história que criava um discurso violento, que justificava as opressões, ele fez uma história ruim. Por conta disso, é uma história péssima. E mesmo que se ele quisesse fazer uma história desse tipo, se ele quisesse fazer uma história que justifica o nazismo, se ele quisesse fazer uma história que justifica o racismo, ainda é uma coisa ruim, porque racismo é uma coisa ruim, nazismo é uma coisa ruim. Loucura aqui, né? Fazer essa justificativa. Mas, em qualquer espectro que ele queria construir uma história, ele fez um trabalho mal feito. E por conta disso, eu acho que Attack on Titan não é uma história boa. Tem muitas histórias diferentes que tentam construir um argumento parecido com Attack on Titan, que não é perfeito. E por conta disso, Attack on Titan não é um anime bom. É esse meu argumento. Cara, você falou alguma coisa, Rebeca? Não, eu só queria falar que, tipo assim, eu tô um pouco me fudendo pra qualquer justificativa que tenha, tipo assim, independente de... Tipo, esse argumento, tipo, que as pessoas... Eu acho que as pessoas estão tentando, fazendo esse tipo de teoria, elas estão tentando se consolar um pouco sobre o final ser muito ruim, de falar assim, ai gente, mas na verdade eu não queria dizer isso, na verdade era uma coisa sobre a vida dele, tadinho. Coitadinho dele. Só que, tipo, não entendo que tu tá falando isso, porque tu tá reproduzindo uma teoria que tu escutou. Mas as pessoas que fazem esse tipo de teoria, eu só acho que a gente precisa tentar se consolar sobre algo que, independentemente da razão que foi feito de forma irresponsável. Porque, tipo assim, nossa, se a história era pra ser porque ele tá frustrado sobre as coisas, porque desde o início ele fez esse tipo de paralelo, entendeu? É uma situação de que, tipo assim, se era pra demonstrar a frustração dele como artista em cima dessa obra, ele tinha 1 milhão de formas de fazer isso sem ser inocentando o personagem que ele colocou como uma figura péssima, entende? Então, tipo assim, se a intenção dele era essa, ele foi uma pessoa irresponsável e por isso a história continua sendo uma bosta, porque quando você cria um personagem em que as pessoas... Tipo, cara, tem gente que é fã do Eren depois do final. Tem gente que simpatiza com ele, tem gente que acha que ele tá certo. E, tipo assim, tu criar uma história em que você personifica esse tipo de conceito e coloca para as pessoas idolatrarem, porque o Eren foi um personagem muito amado quando surgiu a facção Jäger, quando ele virou o musculoso gostosão da 4ª temporada, as pessoas amavam ele. E teve gente que não entendeu. Tipo, se você faz uma história que fica esse duplo sentido, que fica essa dúvida da sua intenção, então é uma história horrível. Porque abriu margem pra, tipo, a gente tá fazendo esse vídeo aqui, tacando pau em cima, e tem gente que se um dia ver essa merda, vai chegar e falar, meu Deus, esses caras são ridículos, porque como assim, o Eren Yeager é lindo e maravilhoso e ele tava certo. Tipo, vai se fuder, né? É isso, concluo. Eu esqueci o que eu ia falar, não vou mentir. Caralho, mano, esqueci totalmente o que eu ia falar. Desculpa, amigo. O que tu tava falando, Otávio, do teu discurso? Eu esqueci. Final do teu discurso. Que o Attack on Titan é uma história que justifica o nazismo. Ah, sim, perdão. Eu acho que não, Attack on Titan, a 4ª temporada pra frente, não é uma parada que justifica o nazismo, mas pra gente, dentro da história, é algo que justifica toda... Acho que a ocidentalização do Japão, mano. Tu bota fé? Por causa que o Japão, ele sofreu por causa das questões ocidentalizadas. Por causa que, basicamente, o Japão virou uma sociedade escrava dos Estados Unidos no século XIX. E quando eles conseguiram fazer a Revolução Meiji e conseguiram produzir tecnologia suficiente para oprimir outros povos, eles fizeram da maneira ocidental. Tipo, Coreia... Beleza, bora conquistar. Indonésia, bora conquistar. E basicamente viraram uma área de terror para todo o Oriente, né? Pra toda a Ásia. A China, nem se fala, mano. Sofreu na mão do Japão por todo um século, basicamente. Como é o século humilhação. Do século da humilhação pra China, que, porra, uma das maiores potências do mundo, basicamente foi se tornada escrava para todos os países do Ocidente e do Oriente. Então, acho que nem é esse ponto do nazismo, mas sim do autoritarismo que estava rolando durante todo o século XIX, durante todo o século XX.
que essa questão, tipo, das grandes potências se sentirem oprimidas e sentirem que o poder não estava sendo legitimadas pelo povo, e pequenas minorias se sentirem tão revoltadas ao ponto de tomar o poder e oprimirem outros. No caso foi da Alemanha nazista, oprimiram os judeus e todos os povos que não eram alemães, os italianos também a mesma coisa, só que sem a questão do judaísmo e tudo mais. Mas no Japão foi a mesma coisa. Só que o ponto principal do Attack on Titan é que eles apresentam isso como uma questão ruim, só que eles tentam legitimar, como tu falou, que tipo, apresentar a questão do vilão, tipo, tentar humanizar e tudo mais, sendo que se o Isayama quisesse, ele tinha todos os pontos para apresentar o Eren como vilão, como ele estava apresentando até o fim da obra, o Eren como um vilão desgraçado, só que tinha os pontos do Eren para fazer isso, tu dava para entender como ele chegou naquele ponto, só que o problema foi tentar humanizar. Essa é a questão. Eu fiz tudo por causa que eu queria salvar meu povo. Beleza, ótimo. Só que não justifica tu matar 80% da humanidade, caralho. Tá fugindo, cara. É isso. Pode. É que ele pensou que 80% era um número assim, aceitável. Que pariu, não existe isso. Cara, é tipo... Porra, eu fiz um genocídio no planeta. Não foi só de humanos. Foi de animais, foi de todas as espécies. Planta, até flora. Porra, flora. Mano, eu destruí tudo. 80%. Só sobrou o meu país e sei lá, mano. A Groenlândia, a Romênia e a Bulgária. Sergipe. E Egito, sei lá. Aí com isso, a gente se redimiu. É isso a mensagem do Isayama, tá ligado? Eu tô dentro porque sobrou Sergipe, Alagoas e Pernambuco. A América do Sul ficou intacta, família. Relaxa, mano. Mas o mundo inteiro que se foda, tá ligado? A Etiópia e Portugal sobraram. Tipo isso, mano. É essa a mensagem que o Isayama queria passar. Eu acho que Attack on Titan sofreu por uma coisa que animes de autores que não são tão reconhecidos sofreram, que tipo, igual Black Clover ou sei lá, outro anime. Não, tá que, tipo assim, a obra fez muito sucesso, aí eu não sei como finalizar. É o que tu tá falando. É isso. Eu não sei como finalizar essa obra, tipo, eu quero fazer com que o meu protagonista seja odiado ou amado? Sendo que o Isayama, ele nunca teve um esforço muito grande para fazer com que o Eren fosse amado, a meu ver. Tipo, se a gente vê as 3 primeiras temporadas, você ama o Eren tanto quanto ama o Levi? Duvido. Ou o Irving, ou sei lá, a Mikasa. Tipo, eu não gostava do Eren até tipo, o final do terceiro. Quando chegou a meiuca da quarta, eu entendi o Eren, eu gostava do Eren, mas entendia que ele estava indo por um caminho muito louco. E eu falava, beleza, entendi teus pontos, mas tu não tá certo. E vai lá, faz o que tu quer fazer. Mas não justifica, seu filho da puta. Eu não quero que, tipo, seja o poder do amor, que nem Harry Potter, tá ligado? O poder do amor materno impediu que o Harry não fosse acertado pela porra do Avada Kedavra. Meu pau, caralho, aprendi isso no primeiro episódio da obra, se tu quer fazer isso, desgraçado. Enfim, é isso. Adoro Attack on Titan, mas vai te foder. Quantos pontos? Eu já falei, eu não vou zerar. Eu não vou zerar Attack on Titan pelo final, eu vou dar 4. Tu vai dar de 4? Eu vou dar de 4 pra Attack on Titan por causa que... no anime, né? A animação, apesar de não ter sido feita pela Mad Studio, Witch. A Witch Studio ainda ficou bom. E eu acho que 4 pontos pelo esforço, mas não é... Porra, um mérito. Não é um anime horrível que nem, sei lá, aquelas porra de Sekai que tem harem. Que nem Beginning of the End, né? Vai te fuder, seu merda. Vejam o mangá de Beginning of the End. Não vejam o mangá, anime, quer dizer. É uma delícia o mangá. É o que, rapaz? Dito isso...
São 1h10 da manhã e eu tenho que estar 8 horas no trabalho. Tá bom. Agora, galera, agora que a gente terminou a nossa review e resumo de Attack on Titan. Dito isso, qual é a melhor temporada de Attack on Titan? Bora lá. Eu vou ser muito louca. A quarta. A terceira. A segunda, mano. Êêê! A gente fez em ordem de piscadinha. Que fofo. Qual é o próximo episódio de podcast? Depois do episódio 1, qual é o episódio 2? Que você acha que assim, que, pô, o episódio 2 merece ser sobre esse anime, né? Berserk. School Days! O Antônio não. O Daniel lá não assistiu. Nagatoro ou Berserk? Berserk. Tá Vai ser bom. Berserk. Tá bom. Então o próximo episódio do podcast vai ser sobre Berserk. Pam, 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 pam. Bora cantar. Eu confesso, eu não vi o anime de Berserk. There's no shame about shame. Gonna change that phrase. There's another, so you other way. Put your glasses on. Nothing will be wrong. There's shame, there's no blame. It's up to you. It's not the Tá bom, comediante. Tá bom, Tell me why, but you do Tá bom, comediante. Tell me why. Acabou o podcast, galera. Tchau. Inscreva no canal, curta o vídeo e espera até o episódio 2. Não compartilhe com seus amigos. 2. Mentalmente instáveis. Galera, faz o 2 aqui, faz o 2. Faz o 2 Chapa aqui pra dois, gente vamos morrer na ensinar ficção, pra gente morrer por conta de facção. Acabou o episódio. Tem que fechar o áudio. É verdade. Agora eu vou trocar uma pijaminha e dormir. Yay!